Olá, bem-vindos a mais um Conexão Correio Popular. Hoje com a presença do Gabriel, o seu pai, o Carlos Barreto, que vão comentar aqui sobre a produção de vinhos e a expansão do mercado vinícola na região de Campinas. Bom, obrigado pela presença dos dois aqui, pai e filho, família Barreto, que tem uma atividade que para a gente é bastante prazerosa de se praticar e de se falar também. Vou começar pela questão do vinho e tal, mas eu queria começar então pela família. Essa família tem vínculo com Campinas? Um pouquinho. Na verdade, a gente veio para cá em 62, então a minha família está em Campinas há 63 anos, né? Meu pai veio originalmente, eles são do Nordeste, tanto pai quanto mãe. Vieram para trabalho. Meu pai veio aos 14 anos para trabalhar no interior do estado de São Paulo, minha mãe também. E meu pai, basicamente, por conta de situações, ambos, né, coisas do Nordeste lá. E vieram e se fizeram, casaram no interior de São Paulo e mudaram para o Paraná, que foi onde meu pai trabalhou na lavoura também. Trabalhou na lavoura, assim, desde 14 anos ele veio para trabalhar na lavoura. Na verdade, vieram para fugir de muitas coisas, né? Inclusive violência, o caso do Lampião, essas coisas todas, só que um pouco anterior. E se trabalhando na lavoura desde meu pai, com 14 anos veio, minha mãe também um pouco antes. E aí casaram aqui, tiveram os filhos, né? Mas dois no estado de São Paulo e depois o remanescente no Paraná. Nós somos 8 irmãos. Eu sou o mais novo deles. E essa história, nós viemos para Campinas, meu pai teve madeireira, ali ao lado do cinema antigo, Cinema São José, durante muitos anos. E depois cansei de subir no telhado para pegar pombinha. E depois a gente foi para São Quirino, onde a gente viveu muito tempo. Meu pai teve material de construção, eu conheci basicamente todos os meus amigos, da primeira fase da vida, eu conheci no São Quirino, onde a gente foi muito feliz lá, né? Então é isso. E depois disso a gente continua trabalhando. Eu trabalho com construção, a gente faz incorporação, tem uma pequena incorporadora, e a ideia do vinho nasceu basicamente por uma paixão, que é conjunta aí. O Gabriel de Campinas ou Nasci, Pinheiro da Gema. foi criado ali no São Quirino, então, naquela região? Não, na verdade, a gente morou em vários lugares. Quando nasci, a gente morava no centro de convivência. Depois foi pro Cambuí, depois foi pro Gramado, depois foi pro Taquaral. E depois voltou pro Gramado, até que eu resolvi... Na verdade, eu comecei a fazer faculdade na Unicamp. Eu fiz engenharia elétrica 1 ano. Que era muito minha inspiração que eu tive do meu avô, no avô Barreto, avô Almeida, que ele tinha feito engenharia elétrica no ITA, né? Eu tinha essa visão de ser engenheiro, E só que era muito engraçado que todo mundo falava, ô Barreto, você não tem cara de engenheiro, você devia ser artista, devia ser comunicador, devia ser advogado, diplomata, me falaram um monte de coisa. E só que tinha essa coisa, né, essa memória do meu avô afetiva, de alguém que tinha feito engenharia. Eu falei, vou fazer isso também. Aí prestei, passei, e aí comecei a fazer lá no Unicamp e tal, mas no final eu gostava mesmo de ficar no café conversando, ficar papeando lá, e no bandejão, bater papo, mas assim, a aula mesmo de engenharia eu não gostava. E gostava de até engraçado essas coisas, se a gente olha essa perspectiva. Eu adorava ir na engenharia de alimentos, que tinha padaria. Era só atravessar a Praça da Paz ali. Que era só atravessar. Era do lado da elétrica, que era legal porque tinha muita menina que fazia alimentos e tinha muito homem que fazia elétrica, né? Então acabava dando um samba ali, como fazia festa junto. E tinha que fazer festa junto, porque festa só da elétrica era um desastre. Hoje eu não sei como é que tá a distribuição de vagas, mas... E aí eu adorava ir lá na Alimentos, porque além das meninas bonitas, tinha pãozinho, tinha umas coisinhas de comer. Tinha padaria ali, daí a padoca da Alimentos. E aí Mas é engraçado essa paixão, assim, da gastronomia que vem. Mas enfim, eu estudei, aí... Quando chegou o momento, eu falei, não é isso pra mim. Aí eu saí, fiz cursinho por 3 meses e entrei na USP. Aí eu falei direito lá. Mas assim, campineiro até uns 18, 19 anos, morando aqui sempre, a minha vida era toda Campinas, né? Era leitor de Correio Popular de manhã, né? Impresso sempre. E... assim, a gente sempre tem boas recordações, assim. Mas a vida, assim, foi muito doida, porque a princípio eu nunca imaginei que a gente fosse parar nessa área, né? Agora, o direito você chegou a concluir? Concluí, eu fiz 5 anos de direito na USP, depois fiz mestrado na GV, fui advogado, tinha escritório na... então você foi pra Lida mesmo. No começo eu era um cara da Faria Lima, tinha escritório lá. E quando bateu a pandemia, acontece que
não dava pra ficar no escritório, né? Fechou tudo. E aí eu comecei mais para fazer. A gente no meio, na verdade eu já era advogado. E meu pai, essa história até é um pouco antiga, porque essa história de vinho já é uma brincadeira que a gente fazia. Porque meu pai sempre... É brincadeira nossa aqui. Era brincadeira não. Porque quando a gente tinha 9 anos, a gente foi pro sul do Brasil, visitou as vinícolas lá, que era tudo começando também, em 1999, não tinha essa grandeza que é hoje Vale dos Vinhas, né? Mas você tinha 8 anos ainda. Foi antes de você fazer. Foi no Dia das Crianças, a gente pegou aquela Semana das Crianças e eles foram pro sul, né? E aí, quando a primeira vez que eles tiveram. Ele faz aniversário em novembro, ainda tiveram apresentação. Como era o mundo do vinho, né? Eu já alguns anos antes, eu viajava com a minha esposa, antes de ter as crianças, a gente ia para o sul, já passeando lá pelas vinícolas, bem, ainda na década de 80 final, a gente, ou seja, o conhecimento do vinho então é uma coisa gostosa, antiga, que você vem ao longo dos anos aumentando essa paixão também. E também algumas viagens à Europa que a gente fazia antes, também sempre passando em vinhedos. Então tinha um lance, depois que ele vai contar, quando foi passando o tempo, eu levei esses caras aí. E a gente tinha uma coisa que... eu fiz muita viagem de aventura com eles pela América do Sul. E a minha esposa sempre ia depois para não pegar aquela parte da aventura. Muito roots. Muito rústico, exatamente. Eu falava exatamente. Porque a gente determinava algumas coisas, então a gente foi para inúmeras cidades. Por exemplo, o Sardinha saiu de Buenos Aires, fomos até Mendoza de carro. Depois rodamos tudo de carro. Então a gente rodava Martins e Santos, queridos. Aí cruzava para Santiago, e de volta. Eventos fez bastante, várias viagens dessas. E nisso aí tinha uma cultura muito grande de aprendizado, né? E teve uma vez, inclusive, a gente foi na vinícola e foi muito interessante, porque a vinícola estava em construção, e aí chegou lá Tipo, atrasado, estava em construção, o cara não podia atender e tal, e no fim eu falei, pô, mas a gente tá do Brasil, a polenta, né? Sabe? Eu vi o dois criancinha tranquila, tô com dó. Ele tinha 14, né? 15 anos. Né? 12. E irmã 12. E nós estivemos lá na polenta e falamos, pô, sou cliente de vocês aqui, a gente gosto muito, mas... E o capaz a gente não pode, e era a colheita deles. E acabou que eles nos deixavam entrar, participar, o que era para ser uma conversa de 15 minutos, nós estamos umas 4 horas dentro da vinícola com o enólogo, com o agrônomo, com todo mundo que estava lá. Estava a química, então, e os meninos naquela coisa, ginásio colegial, de aprender química, tudo. Porque vinho é essencialmente, aliás, como tudo na nossa vida, né? Nossa vida, ela existe por conta de reação química. Não é? E o vinho também, ou seja, como tudo na vida, nós dependemos de reação química, e o vinho é muita química. Então, eles tiveram naquele momento uma curiosidade. Imagina você passar 4, 5 horas ali conversando sobre tudo isso. Então, sempre teve essa... E esse aqui acabou sempre se interessando um pouquinho mais. Mas a gente ia saber, depois nós voltamos a Portugal, foi uma coisa interessante. O outro avô, esse homem, ele quando faleceu, ele deixou um guia de viagem para anotações dele. Que legal. E falava das cidades que ele tinha ido, e nós decidimos ir para o Alentejo seguir esse guia. Seguir os passos dele depois que ele faleceu. E eu lembro que a gente foi para Alentejo, tava lá naquelas planícies, a gente falou, nossa, um dia nós vamos plantar uva. Então, quem começou a cepa de vocês? De plantio mesmo. Fomos nós. Fomos eu e meu pai. Na verdade, a gente se inspirou nisso, mas começou por uma besteira, porque um dia... Mas vocês escolheram algum... Não, escolhi. Foi muito assim, coisas que foram acontecendo na coincidência. Final de semana eu tava com uma amiga e queria passear um pouco, a gente foi lá pra Pinhal, que alguém tinha falado que tinha vinho lá. Gasparim. E tinha gasto, mas era uma lojinha, já era tudo meio pequenininho lá, não tinha essa febre. E aí nós fomos lá, eu provei o vinho e liguei pro meu pai na hora. Eu falei, pai, como é que é esse negócio de fazer vinho? Por que ele vai fazer em Portugal, Argentina? Do lado da sua casa, aqui 45 minutos, 50 de casa, tem umas terras aqui que o povo tá fazendo vinho. Aí meu pai achou interessante, no final de semana seguinte ele foi comigo. E aí na hora a gente ficou magnetizado, né? Porque aquelas serras, tudo aquilo ali. E começava a buscar terra, começava a buscar. Isso foi em 2018. Demorou um ano para a gente achar. Havia mais de 100 fazendas. Só que era muito caro, era muito pequeno, não sei o quê. E na hora que a gente chegou na nossa, né, teve uma vibe, teve uma energia muito boa que a gente sentiu aí. E veja, foi basicamente a energia. E a gente olhou antes, tomar preço antes de iniciar. Aí a gente olhou e falou... É aqui. E lá é muito louco, é tipo um anfiteatro, né? A gente tá de 1.300 metros de altitude, é como se fosse um anfiteatro, assim.
Você vê a cidade no pôr do sol ali de cima, né? A cidade tem 800 e pouco. E tem toda aquela conformação, e lá de cima, a gente na hora que pisou ali falou, nossa, não é possível, esse lugar aqui tem uma química, né? E aí foi isso, aí de lá, isso aí foi em abril, que a gente negociou a compra, e falamos, bom, vamos plantar? O que nós vamos plantar? Não tinha uva lá. Zero. Nada. Tinha café, tinha um pouquinho de café. E daí a gente falou, o que nós vamos plantar e não vamos plantar? Aí começamos a pesquisar, ler livro, aí só que tudo meio no chute, né? E aí tivemos, na época, a sorte de escolher 2 cepas boas. Ele falou, vamos um pouco pelo gosto, vamos plantar Syrah, que tá todo mundo plantando, vamos plantar Cabernet Sauvignon, que é uma uva clássica, né? E foi isso, começamos ali sem muita pesquisa no início, foi meio na cara e na coragem. Mas aí, logo, né, aí foi bom, vários desafios ao longo dos anos. E veio logo o resultado do plantio? Ah, não. Piano, né? Isso foi, nós plantamos em 2019, Estamos em 19 aí. e 2 anos para ter a primeira safra. De ansiedade, Então, assim, foi duro, né? Porque aqui, ó, plantamos em 19. Tem a história aí. Então, olha aqui, não, isso aqui é esse vinho da primeira safra. Agora, nesse período em que vocês decidiram a compra da propriedade, o plantio, a escolha da cepa, aí você já foi estudar, o endotimento foi depois, como é que foi isso? Na verdade, foi no começo. A gente tem, vou até ser bem honesto aqui, tem um pouco, a gente tem arrogância, né? Acho que quem veio da cidade grande, às vezes, nem eu morando em São Paulo, você tem aquela arrogância de achar que você sabe tudo, né? Pô, você sai em São Paulo, você sabe ganhar dinheiro aqui, você sabe qualquer coisa. Né? Aqui é um pouco, tô na Faria Lima, se eu venço aqui, eu venço em qualquer lugar, né? Que nem fala a música New York. Né? Você vai can make it there, can make it anywhere. Não é bem assim, né? Que a banda toca. Então a gente achou que ia conseguir. Não, e diplo, né? Os diplomas que eu tenho, né? A gente vai conseguir de cara. E foi, no começo, a gente ia com essa expectativa e foi ali, né? Se colocando e logo, né? Foi indo, a gente começou a ver as derrapadas. Então teve um período ali, né? Logo depois da safra 21, que a coisa começou a ir muito mal, né? Então, no começo teve a pandemia ali em 2020, eu comecei a me dedicar mais, aí larguei parcialmente a carreira de advogado, né? Pra ficar mais lá, e ficava lá o dia inteiro, eu falava, pô, eu agora... Porque no começo era assim, é um hobby de final de semana. Só que chegou um ponto que eu falei, não, eu já não sou mais advogado, eu preciso focar aqui. E aí você pega toda aquela sua energia que você tinha, de Faria Lima, de liga aqui, liga pra um, liga pra outro, aquela velocidade, aquela loucura, e você fala, agora eu vou botar isso em prática no campo. E tentei colocar isso em prática no campo e comecei a dar na parede. Aí foi 2020, tá, vai, problema no café, problema não sei o que lá, doença, isso, aquilo, 21, pá. Quando foi 22, foi um ano assim muito sofrido, né? Foi um ano que a gente teve uma perda enorme de produção, teve um monte de doença que acometeu o café, e a gente viu que a coisa... Qual era o paralelo do café com vinho? O café com vinho tinha café lá na propriedade, e a gente resolveu não cortar, foi até uma sorte. Que era um bom café. Que já era exportado para o Japão e tal. E aí eu comecei a estudar o paralelo que tinha, né, de plantas perenes, não é que nem soja e milho, são plantas perenes, são plantas que elas melhoram cada ano e tem influência da bebida, né? Diferente às vezes de milho, assim, a gente não sabe degustar milho, né? Assim, nem sei se tem fé, pode ser até que tem, eu tô falando uma besteira aqui, mas o vinho e o café, dependendo de como você trata, do solo que tá, ele melhora. Sombreamento, tudo isso. Sombreamento, tudo influencia, fácil de exposição solar, variedade. O Catuai tem gosto diferente do mundo novo, né? E a Cabernet tem diferente da Syrah. Então foi esse paralelismo que a gente começou a trabalhar no café desde o início. Então, assim, a gente tinha muito claro o que a gente queria, que era ser produtor de café e de vinho especial, da melhor qualidade possível, saber interpretar o nosso terroir da melhor maneira possível. Só que no começo a gente não tinha ferramentas para isso. A gente achava que a gente sabia como fazer, mas a gente não sabia. Então era pessoas com boa intenção, vontade... Com a arrogância natural de quem vem da cidade maior e apanha muito. E foi muito duro, assim, a gente fez muita atrapalhada no começo, desde causar erosão na terra em alguns lugares, exagerar na aplicação de defensivos químicos, usar herbicida e de repente ter uma toxidez. A gente começou a ir por um caminho que, de certa forma, é a receita de bolo que você recebe de um consultor lister. Você chega ali... Você é um Zé Ninguém que não sabe nada, né? Você vai com aquela arrogância e aí o pessoal fala,
usa glifosato, passa isso aqui, desmata, corta a árvore. Sem levar em consideração a especificidade ali do seu terroir, né? Do seu espaço. Então a gente recebeu aquela partilha ali e a gente falou, é isso, vamos ver esse trator que nós vamos fazer virar. E foi aí, 2 anos, pá. E chegou um momento, né, que eu entrei numa crise, né? Eu olhei pra isso e eu falei, cara, nós vamos acabar com tudo, né? Vai falir isso daqui, nós vamos destruir o meio ambiente, nós vamos acabar com a nossa terra, nós vamos ter vinho, nós vamos ter café. E eu, que sempre me achando um cara inteligente, sabe, que com energia, eu comecei a perder aquela energia. E eu olhava, né, para as pessoas que tinham chegado depois, e olhava para os outros, indo para frente, parece que eu estava ali no lamaçal, sabe? E também estava num relacionamento muito difícil na época, tinha circunstâncias pessoais que eram negativas. E foi quando veio uma luz, né, uma coincidência, tem um primo, porque é uma prima que é casada com um francês, ela também, Barreto, ela. E eles mudaram para Montpellier, para cuidar de uma fazenda deles. E aí eu liguei para um dia e falei, puta, tava precisando estudar, não tem um curso aí, eu fico na casa de vocês e tal. Comecei a pesquisar, do nada achei esse mestrado em viticultura e enologia. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, será que eu vou, né? Será que eu vou? São 3 anos, o que eu vou fazer? E aí eu fui. Eu apliquei lá, mandei minha cartinha, estava até fora do prazo, mas aceitar. E aí foi aquela coisa, eu preparei, paguei a inscrição, não falei pra ninguém. Aí quando foi mais ou menos um mês antes, eu falei, gente, eu tô indo pra França estudar. Aí foi um choque, né? Família. Ninguém aqui. Imagina o seguinte, eu e a Adriana, minha esposa, engenheiros, a gente tem uma pequena incorporadora. Toda a questão do ensino, formação, o cara se forma advogado. Aí, família... Antes engenheiro, agora ficou advogado. Aí, vai lá, monta o escritório na Faria Lima, tá bem sucedida, com um time já pequeno, mas bem arrumado, ganhando, se dando bem, morando em São Paulo, ele morava ali em frente, o Fazano, ali na Rua Vitória, o Fazano, a vida toda determinada. Quando acontece isso, a mãe olhou para mim e falou, eu não vou te perdoar jamais. Você está destruindo seu filho, você está causando isso. Isso tem sido um dilema que a gente vai vencer aos poucos. Ainda não vencemos, não. Ela precisa... A família é resistente. Você vai quebrar a família, você está usando todo o nosso dinheiro, que é para a gente ter nossa velhice, você está colocando aí. Falei, calma, confia. E até hoje ainda não tem esse perdão, não. O perdão vai ocorrer no momento em que foi. Vai cair dinheiro lá. Aí processo aí. Tá aí processo. Mas foi isso. Então, quando ele foi uma evolução, cara, entendeu? A minha esposa ficou um tempo sem falar comigo por conta disso. É que eu tenho uma energia muito minha, eu sou muito fênix nesse sentido de... Eu enfrento muito bem a destruição e a reconstrução, que outras pessoas não têm. Tem muita gente que gosta dessa habilidade e se dá bem e não consegue. E eu sempre consegui muito bem enfrentar essas desconstruções e construções e sair de algo muito ruim. mas o seu avô foi um exemplo. O meu pai veio, só fazendo uma pequena coisa que é interessante falar. A família do meu avô veio, meu pai tinha uns 10 anos de idade, porque o Lampião roubava tudo. Então, meu avô tinha uma venda no interior de Sergipe e sempre roubavam tudo e perdiam tudo sempre. Cansado de ficar na miséria todas as vezes, eles vieram fugindo de Lampião. Por isso foram trabalhar na cidade de São Paulo. Quando o Lampião... Mas não se deram bem aqui, se deram super mal. E... praticamente passaram, vamos dizer, aquela vida dura de você sair do Nordeste, imigrante já português ali, aquela coisa, sair de lá, vir para cá, ter que refazer. Quando o Lampião morreu, voltaram para lá. E meu pai não se conformou. Ao voltar para o Nordeste, ele viu que não era aquilo que ele queria. Então ele veio sozinho aos 14 anos. Veio até escrever aqui os navios de cabotagem, né? Mas não sei exatamente. Não, isso foi depois, foi na questão da guerra aí, que foi... Não, mas tinha uma coisa que ele fez fazendo... Foi parando de... Porque naquela época não tinha muito estrada, né? Não tinha muita coisa, mas esse de fato eu não sei. Alguns sabem, outros não sabem. São histórias que, como eu sou mais novo, tem história que minhas irmãs sabem, que contaram, eu também não sei. Né? E essa coisa não andou bem arrumada para todos aí, né? Então... Seu pai foi um exemplo. Não, mas ele foi. Ressurgimento de... E essa é uma coisa... Conheci bastante baletão, bastante. E como ele... Além do vicinho de jogar, né? Isso é uma coisa... E realmente, eu sou um querido fanboy que eu falo pra gente, né, lá, que foi interessante porque
tinha todo o pessoal que veio da Bosch, que estava num crescimento grande, então basicamente o bairro era formado por pessoas da Bosch e outras pessoas que eram moradores, então assim, era um bairro muito interessante para gente que vivia lá. Foi, fizeram grandes... Então você deu essa capacidade de surgir. E, Gabriel, como é que foi essa experiência na França? Como é que foi a ambientação, a adaptação e o aprendizado, né? Na verdade, foi 3 países, né? Morei na França, Itália e Portugal. Porque o mestrado, o primeiro ano era na França, o segundo eu fiz na Itália, e no meio tempo eu trabalhei em Portugal e depois eu fiz minha tese de mestrado em Portugal. No começo eu morri de medo, né? Então eu fui... Peraí, posso mais uma pequena interrupção? Desculpa, Eti, mas tem uma coisa interessante que eles desde novinho a gente colocou muito para fazer línguas. Então eles desde novinhos faziam tanto inglês quanto o povo depois do francês. eu já falava francês. Então, e eles moraram na França antes, tanto ele quanto a irmã moraram na França um período. A minha irmã morou, eu morei um mês. Imagina, ficou 2 meses e tal, e depois ela foi estudar lá. Posteriormente, ela foi. Morou. E esse aqui depois, na faculdade, estudou italiano, entendeu? Então, na embaixada, no consulado italiano ali em Genópolis, na região de Genópolis ali. Então, quando essa é uma das coisas que facilitou, porque eles já falaram evidentemente o inglês, que é uma língua universal, o francês fluente e o italiano também. Junto, rapaz. Eu acho que assim, essa coisa da diplomacia que sempre me falavam, né, quando eu era mais novo, era uma coisa que tinha em mim esse desejo, né, de viajar, de conhecer os lugares, mas sempre, vamos dizer, como diplomata, tá sempre vinculado a um país, você tá defendendo a bandeira de algum lugar, né? Então, para mim sempre teve essa coisa de levar o Brasil de alguma forma lá fora. E quando eu fui para lá, no começo tive muito medo, né? Porque eu com 30 anos, via meus amigos tudo casando, tendo filho, com apartamento, carro, eu falei, eu tô vendendo tudo, não tenho nada, tenho um pouquinho de dinheiro no bolso, tô acabando com o namoro, tô terminando, né? E vou para lá. Mas é muito louco, acho que assim, acho que as grandes viradas da vida vêm nesses momentos assim, de extrema crise, né? Quando você fala assim, foi uma coisa assim que eu olhava e falava, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu olhava a gente ali, a erosão comendo solta, produção em crise, doença atacando, funcionário em briga, não tinha nada dando certo, nada estava dando certo. E na hora que você olha nesses momentos, acho que nesses momentos que você não tem uma luz aí que você pensa, tem que joga a mesa para alto, né? Você tem que chutar a mesa. Você tá perdendo o jogo no momento, É um livro, né? Virando a própria mesa. Então foi essa decisão de virar a mesa. Mas me deu medo, lógico, de chegar lá. Eu com 30 anos cheguei lá. Foi engraçado, no dia que eu cheguei, eu fui pra casa do Pô e da Dani, eles fizeram um churrasquinho, tal, os pais dele, tal, queijinho francês. Aí foi no sábado, aí domingo, domingo na tarde eu fui lá pra entrar na residência estudantil, né? E eu cheguei, tinha uma molecada de 18 anos, toda vestida de fantasia, aí eu falei, nossa, que tiozão que eu tô, meu Deus do céu. Eu olhei assim, eu tiozão total, aquela molecada louca, bêbada, em festa. E eu falei, meu Deus, minha primeira namorada, o que eu vou fazer aqui, que eu tô fazendo tudo errado. Aí entrei num quartinho assim, um sujo, apertado, de 8 metros quadrados. Uma kitnetzinha meio suja, antiga, francesa. Aí botei minha malinha lá, respirei. E só que logo eu comecei a gostar. Foi ter, assim, vencido esse primeiro medo, né? Eu comecei a gostar muito, porque eu sou um cara muito curioso. E coisas do tipo assim, você ir na padaria do lado e saber diferente. Qual que é a diferença do 300 tipos de pães diferentes? Então você tem um pão ali integral, tem outro assim, tem aquele com segle, tem outro com pão de maíz. Aí você vai, o que eu vou comer? Aí você começa a provar todos os pães. Aí na lojinha do lado de queijo, descobria diferente de um queijinho de cabra, que tem uma bursan. Aí tinha tudo. E aí eu comecei a gostar muito, né? E ver uma vida possível que era muito diferente da minha vida aqui. Assim, não tinha carro. Eu andava de bicicleta, aquelas bicicletas que você aluga e paga, né? Então eu pegava a Velolib lá, ia pro centrinho, fazia tudo a pé. E o pessoal até achava engraçado. Falou, cara, Barreto, é engraçado porque toda vez que a gente vai na cidade, parece que alguém encontra você passeando, né? Que eu não gostava, eu nunca fui de ficar trancado. Então assim, chegava no final da aula, eu já ia pra cidade, tomava cafezinho, eu ficava fulnando, né? Aliás, esse negócio de fulanar, uma coisa muito até na escola, o pessoal, o monitor me puxava a orelha, porque eu falava pro professor, eu preciso ir no banheiro, desaparecia por 1 hora, ficava passeando na escola, sabe? E aí tava nisso que eu comecei a gostar muito. E assim, foi muito mágico ver na França, por exemplo, a mudança das estações. Então, você vê aquela depressão que chega no inverno, aí você não tem fruta, só tem laranja, né? Você não tem
Aí ver a estação cheia. E isso acho que também me deu uma compreensão de um tipo de vida possível diferente do que a gente tem aqui. E pensar, pô, será que eu não consigo trazer um pouco disso para minha vida hoje, né, no Brasil? Será que eu não consigo dar essa coisa de caminhar mais na rua, de cumprimentar as pessoas, de viver, sabe, aquela... Com mais intensidade o valor da vida. o valor da vida, em vez de ficar ali trancado no carro, escutando sua música sozinha no Spotify. E era muito mágico isso, né? E conviver com uma moçada que me ajudou muito em vários aspectos. Assim, eu tava ali com 30, tinha uma moçada da minha aula, tinha 22, 20, né? Os meus melhores amigos ali tinham 24, 22. E só que foram pessoas absolutamente espetaculares para minha vida, e são até hoje, eu tenho grandes amigos de lá ainda, que me ensinaram desde, por exemplo, me ajudar a sair de um relacionamento que estava difícil, né? Então me dá aquela energia de, pô, você não tá com a vida encerrada, né? Tanto que eu achava engraçado, chegou um momento que eu falei, eu acho que vou ter que mentir minha idade aqui, que eu falava, né? Que o pessoal pergunta, quantos anos você tem? Eu, 30, não acredito. Não tem cara de 30, eu falei, que bom, a genética tá ajudando. E aí foi muito mágico viver tudo isso, né? E aí, assim... A França foi incrível. Foi para mim um momento de autodanação em massa. Começo mesmo. Recomeço, assim, de visitar os vinhedos, de provar. Centenas de vinhas diferentes. E ele tem uma memória dos vinhos que é interessante, né? Porque é uma coisa que, sabe, quando você nasce para coisa, a gente percebe agora, quando ele fala com qualquer pessoa e tomou muitos vinhos lá, ele lembra da característica de cada vinho. Então é uma coisa interessante isso, né? Que você lembrar. É que a gente tá muito associado ao lugar que eu tava, sabe? Então, assim, eu lembro é muito louco você falar, por exemplo, eu lembro lá no verão, o nosso grande prazer era tomar um vinho que é barato, lá é muito bom, que é o Picpoul de Pinet. Que é um vinho ácido que o pessoal toma pra comer com tostra. E custa 5 euros. Nossa Senhora. E é uma delícia. A outra também não é tão cara. Então, eu não tenho como eu esquecer o que é o gosto de Picpoul de Pinet, porque eu lembrava ali no mercadinho central lesado de Montpellier, eu lá sozinho, né, tomando aqui. Agora, foi uma experiência, tem fala também, que foi muito solitária num certo aspecto, porque eu era o mais velho da turma, né, praticamente. Tinha meu dinheiro de advogado, então eu tava lá pra ver algumas coisas que a molecada mais... Não podia. Molecada queria ficar indo na balada, festa de rave. Eu falava, não quero fazer isso. Não. Então acabei que eu vivi muito sozinho naquele aspecto, né, Mas estudou mais, né? Estudei muito. Mas assim, foi uma experiência absolutamente mágica, né? A França foi... Só que chegou um momento que acabou, a gente chorou pra caramba, todo mundo, porque viver em Montpellier, você pensar em uma cidade como São Paulo, de 20 milhões de pessoas, de estresse, de trânsito, tipo uma cidade em que 40% da população é de estudante, que ninguém tem carro, a cidade, metade dela é praticamente peatonal, você não pode nem entrar de carro, fazer tudo de bicicleta... ficar tomando aquelas tacinhas, né? Fazer apéro, né? Que eles chamam, 5h30 da tarde, fazer apéro. Tabuinha de queijo. Foi uma coisa assim... E ver as estações, né? Então, assim, chegou o inverno, a gente foi de busão esquiar nos Alpes, como é que chama? Nos Pirineus. Aí chegar a primavera e você ir no mercado que tinha embaixo dos arcos, né? Os Arceaux. Você viu para os primeiros morangos, que a primeira fruta que vem na primavera é o morango, depois a cereja, o aspargo que vem... Então, viver toda essa coisa que também me fez refletir. Falar, cara, o que faz sentido eu produzir, né? Como que eu posso, eu como fazendeiro, como é que eu posso mudar? Assim, não faz sentido a gente acordar e achar que é normal você ter na sua mesa cereja, banana, melancia. Independente da estação. Né? Independente da estação. Ele só consome o que é da estação. O que é da estação. E assim, o quanto você pensa em a pegada de carbono nisso, na quantidade de tóxico que você está comendo, porque você quer comer. Eu quero comer, como é que chama? Smoothie de blueberry com banana. São frutas que vêm dos lugares mais diferentes do mundo. Mas você quer fazer um smoothie de banana com blueberry. No mesmo dia. Um cafloti, né? Então é uma coisa muito louca, que assim, indo lá, eu percebi que não tinha. Não tem banana nessa hora. Às vezes... Época de comer o cachorro para época de comer o cachorro, é tudo conforme a estação do ano. Depois Montpellier foi pra Bordeaux ainda, né? Aí fui pra Bordeaux, fiquei um mês lá. Que é um... Que lá foi uma outra coisa, né? Bordeaux. Bordeaux foi muito legal, nós visitamos os grandes chateaus, deu uma dimensão também, porque Montpellier a gente tinha muito vinhedinho pequeno, aquelas domaine familiar, e Bordeaux foi um mês final ali da primeira ano do mestrado que a gente
visitou esses grandes chateaux e ficamos maravilhados. E Né? tem um peso da história e da tradição fantástico ali, né? Você assistiu, ou você, um DVD que se chama Mondovino? Mondovino Acessíveis. Eu nunca vi. Pô, Eu tenho esse DVD. mas faz muito tempo. Só até pegar em Mondovino. No que fala? Você tem que assistir. Porque ele fala que vinho é terroir, o resto é tudo bobagem. Daí ele acompanha um consultor famosíssimo da França que chama Michel... Não, é Michel Roland. E ele dá consultoria, ele tá no Mercedes dele, toda hora, telefone toma. Fala, ó, mete oxigênio. E ele resolve tudo com oxigênio no vinho. E o cara vai acompanhando. Então, e ele mostra que vinho não adianta, é terra. A terra, o clima, é isso aí, essa junção da natureza que faz o vinho. O Gabriel, e quanto você estava lá com essas experiências todas, você já projetava o que trazer para a propriedade lá? Como é que você imaginava? Isso para mim pode ser muito importante. Me trouxe muita ansiedade até, porque a gente acha que tudo que eu aprendi o negócio à tarde, eu já corria para ligar pro André, ele é nosso administrador. Legal, esse meio tempo, ele ficou... Porque foi uma loucura, porque como eu trabalho com construção, e basicamente em corporação, e minha vida é basicamente barriga no balcão para aprovar projeto, eu não tenho tempo de ir lá, porque eu tenho que estar aqui disponível para necessidades que eu preciso atender. E não dá. Então, a gente contratou um rapaz aí, que é o engenheiro agrônomo, que trabalha lá, que conduz, né, que auxilia o Gabriel. Mas o Gabriel ficava 45 dias lá, 15 aqui. 50 lá, 10 aqui. Então, ele não ficou... E era essa corrida dele. E todos os dias, eles estavam no telefone, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou no telefone. E cada aprendizado dele lá, no transmitir, eu mandei. Então, foi um laboratório, veja bem, vivo. O André aqui, ele lá. E o André captava tudo? Captava. Ele é um agrônomo, um cara muito inteligente, gente boa, professor da Universidade de Pinhal. Professor de química lá. E ele é super interessado, amante do nosso projeto, faz parte do projeto, né? Hoje é parte constitutiva, né, do que a gente tem. E era muito louco porque ele tentava me preservar muito, né, de não trazer muito problema e tal. E ele gostava muito, só que eu com ansiedade, eu assim, eu aprendi, tive um insight. André, pelo amor de Deus, vamos fazer tal coisa, tem que adicionar mais para potássio. Aí acharam, daqui a pouco, André, não sei o que lá, a gente tem que podar, a gente tá podando. E foi muito louco que a gente foi vendo como todos esses insights foram todos dando resultado. Então, por exemplo, a gente no programa tinha algumas variedades que não produziam. E a gente descobriu, e foi uma descoberta minha, né, depois eu conversando com um consultor, de que certas variedades elas têm produção em ramo mais longo. Ok. Então ela não vai produzir no ramo baixo. E aí, foi eu naquele dia ali que eu tive maluco com o professor, eu falei, André, estamos fazendo tudo errado. Como é que a gente está podando aqui, sei lá, a Sansô, a Muveto, com 2 nós, não vai produzir nunca, tem que produzir com 6, não. E foi muito louco a gente ver que a gente fez isso. Aí, por exemplo, essa safra 25, pá, deu certo. E coisas do tipo, cara, não dá pra usar glifosato, cara. Aqui na Europa isso é ridículo. Que a gente tá aqui atrasadérrimo, usando um negócio que queima tudo. Não pode usar glifosato. Aí o pessoal, mas como é que vai fazer? Porque o mato vai acabar com a... Gente, mas o que mato vai É uma coisa aqui, nossa cultura é de usar o glifosato. Uma cultura nossa é de usar em tudo. E a gente não usa. Então, foi uma coisa que É o Roundup. Que interfere no... Ele dá fita. Você derruba o rosado, você consegue encontrar traços dele que usando a bebida. Se você fizer uma investigação, abriu a garrafa, por exemplo, dessa minha safra 21, vai encontrar um rosado. Da 25 não vai. Da 24 não vai. É a mesma coisa no café. Você chega lá no Japão, nem aceitam café, você tem traço de glifosato no café. Só que a gente vem com essa cultura, né, que o brasileiro é muito bom fazendeiro, mas ainda tem uns momentos que se apega muito a essa coisa fácil, e que é fácil é errada, e nem é fácil, porque Mas é uma questão que ela vez mais cultura do plantio, entendeu? Mas que está mudando no Brasil. Se você olhar hoje tudo, de um modo geral, toda a cultura brasileira, ela tem ido muito mais para que biológico, países são dos biológicos. A gente tem sido um dos países que mais... o exportador, né? Então, as exigências lá... Não, e a produção maior. É louco, mas era maior. Maior e melhor. Então, assim, eu comecei a ver, por exemplo, e ao longo dessa experiência, eu ligava tudo e a gente começou a ver isso sendo implementado. Então, quando foi em 23, eu tinha uma safra melhor.
E isso mudou tudo, assim, foi uma virada de chave que nós mudamos de consultor enológico, nós mudamos de assessor, porque eu olhei e falei, cara, eu não posso continuar nessa receita que tá todo mundo fazendo, que pode ser que dê certo para alguns, mas para mim não vai dar. Porque eu já via, olhava para as coisas, eu era crítico, né, tinha uma opinião forte, e olhava para aquilo, a cartilha que estavam me dando ali, eu falava, eu não vou seguir isso. Eu não vou. Ah, não, Gabriel, pô, tá atrasado, o mato é do jeito que tá. Eu falei, mas quem disse que o mato ele é assim tão perigoso para o uva tão tronco que vai até aqui? Aí, por exemplo, a gente discussões, a pessoa falando, o mato vai trazer fungo. Aí a gente, uma vez, uma discussão com o professor, ele falou assim, na verdade, esse fungo ele é como se fosse uma alga. Quando o solo está exposto, o ricochete da gota de chuva faz com que a alga se instale na folha. Então, na verdade, às vezes você tem um mato, ele absorve esse splash. E são coisas que, às vezes, na minha idade, as pessoas dizem mato igual umidade, mas não, o problema não é a umidade, o problema é que ele é uma alga. E a alga não se propaga com umidade, é com água, né? Não é só umidade, é água. Então, foi uma coisa que a gente perdeu o medo do mato. Perdeu o medo de usar esterco, perdeu o medo de... Então a gente começa... A pessoa, caca de nitrogênio. Seria o esterco, uma coisa que os antigos usavam. Que depois você trocou por coisas químicas. Fazer adubação verde, né? Plantar crotalária, nabo, sorbo, milho. E planta um monte de coisa no meio que traz mais nutrientes. Então a gente começou a mudar para um... E foi muito esse momento do eureka, né? Foi... Assim, eu acho que se eu não tivesse ido para esse mestrado, jamais eu teria virado essa chave. Por isso que eles plantam aquela roseira Na beira do vinhedo, para identificar uma doença. A primeira doença dá na roseira. Era muito sensível, Então, e é interessante quando ele foi para lá, chegou um momento, e a gente tinha uns consultores que estavam fazendo, e de fato a gente não concordava com os consultores e via aquilo, e olhando do ponto de vista de futuro, né, que foi uma coisa que a gente enxergou. Tem lá 40, hoje já tem mais 80 projetos, incluindo os que tem amparo, da macro-região toda. E, basicamente, você tem 1 ou 2 consultores que fazem o mesmo projeto para todos. Então, basicamente, sem nenhum demérito a eles, que são bons meninos, cientistas, os caras têm uma forma de bolo que eles aprenderam e aplicam isso para todo mundo. E a gente entendeu o seguinte, nós não vamos chegar a lugar algum com isso aqui. Isso aí Ia ser igual. a gente vai ser igual, a gente não vai ter o produto... Que se a gente entrou nisso... Eu sou virginiano e engenheiro, o que é um defeito. Isso é péssimo. Eu sou escorpião e advogado. E, evidentemente, não fazer nada que não seja perfeito, evidentemente que a perfeição você não acontece, você não chega nela, mas buscar o seu limite, não tem como você fazer alguma coisa sem buscar o seu limite, falar assim, aonde eu consigo chegar melhor. E a gente que toma vinho está acostumado, eu conheço a cidade inteira, como eu chegar para você aqui, te dar um vinho mediano, e olhar para você e achar que você vai achar que o vinho é bom, você não vai achar que o vinho é bom. A gente está no Brasil, a gente tem uma cultura que para quebrar essa questão do Brasil e dizer que nós podemos fazer vinho tão bons quanto o espanhol, quanto o francês, quanto o italiano, bom, aprendendo esses 3 que são os que eu pessoalmente mais gosto, entendeu? Não que eu não gosto do argentino, chileno, do americano menos. Mas um Rioja... Eu amo. Até que eu não gostava muito de tempranito. Eu amo muito. Eu fiz caminho de Santiago, né, algumas vezes e sempre passava em Rioja, e sempre foi maravilhoso aí. Então era isso, seja, não dá para você pegar e fazer um vinho mediano, não existe isso. E a gente falou, não vamos chegar a lugar algum. Então, de fato, ele lá na Europa falou, pai, aí ele fez uma pesquisa, né, sobre troca de... Foi muito louco, porque nesse meio tempo os insights iam caindo todos os dias, era ligado, André, faz diferente. Aí me dando um consultor, é muito louco, a gente encontrou um consultor que fez o mesmo mestrado que eu. Então é muito legal, porque o Fred, que é o nosso consultor, hoje eu ligo pra ele e falo, pô, você tá aí com o professor tal, um abraço pra ele. Pô, eu falo, Fred, olha esse paper aqui que eu acabei de ler. Então a gente teve uma troca que mudou tudo, porque eu tava falando com uma pessoa que tinha vivido o que eu tinha vivido, que eu tava vivendo, né? E aí também nesse... Foi grande. A gente entendeu, falou, cara, a gente tem que trabalhar com outro tipo de enólogo, a gente não quer esse suco de madeira, esse vinho que é o igual, que na verdade... É que nem um pouco hoje essa febre da indústria de estética, né? Que todo mundo fica meio que igual, né? Todo mundo tem a mesma boca, a mesma cara, a mesma testa, a mesma tudo, mesmo cabelo. E aí, um vinho igual. Todo assim, eu comprei a bola, paguei não sei quantos mil euros. Pô, parabéns, que legal pra você. É assim, todo mundo fazendo a mesma coisa, aquele vinho super extraído, super barricado pra... E aí, um pouco a diferença de Bordeaux para as outras áreas. Que Bordeaux tem essa filosofia, assim, da aristocracia, né? O meu vinho é o melhor porque eu sou rico o suficiente para fazê-lo.
Então, e é outras... Só que essa é uma realidade que está se derrubando. Hoje ninguém quer tomar Bordeaux. O Bordeaux está em crise. Então nós estamos aqui, né, um pouco naquela coisa virada da lata, se inspirando num modelo que está em crise. Mas é porque a gente está olhando para Bordeaux, que é um pântano cheio de mansões aristocráticas, em vez de olhar para o pequeno produtor, para o cara do Jurá, para o cara ali do pé de Montpellier, que tem um vinhedinho ali de meio hectare, mas faz a coisa e está fazendo diferente. O mundo vinho mostra isso. E aí eu comecei a ver, né, que muito era um pouco essa coisa da Faria Lima, né? O cara falou assim, eu sou rico, suficiente, e todo mundo quer ser o melhor, né? Meu vinho é o melhor, eu sou o melhor. Não, porque eu ganhei tanto, meu vinho é o melhor. E assim, primeiro isso nem existe. Primeiro que nada é o melhor, né? Esse conceito de o melhor já é um conceito errado. Né? Você tem uma subjetividade aí imensa. Olha assim. A variação de safra para safra já muda totalmente. Completamente. De uma variedade de produção para safra, né? A gente vê nossos vinhos, o quanto muda. E aí, assim, foi uma quebra de paradigma, porque até então meu paradigma é mesmo. Faria Lima I'm the best, né? Todo mundo, quem vai ganhar mais dinheiro? Quem vai fazer? E aí, quando eu fui pra lá e vivi tudo isso, entendi a simplicidade da vida do cara, eu falei assim, não preciso ser melhor de nada, eu só preciso fazer algo que me dê prazer e que me faça feliz. E isso foi uma filosofia que eu acho que eu absorvi muito da vida na Europa, né? Porque o Brasil é um país tão desigual, né? Que basicamente é um monte de gente rica lutando para não ficar pobre, um monte de gente pobre lutando para não ser pobre mais, né? Então, e aí você vê na sociedade europeia que todo mundo é classe média, não precisa lutar para... Você tem um estado de bem-estar social, você tem a capacidade de ganhar dinheiro um pouco mais se quiser, mas você tem tributação alta, se você ficar muito rico. Ao mesmo tempo, você não cai na indigência. Então, existe um conforto em você poder fazer coisas tipo assim, trabalhar num bar, viver, limpar chão, já não tem nada de errado, né? Você faxinar a sua casa, enquanto no Brasil... Ninguém tem ambição de ter carro, de ter nada. E isso foi uma coisa que me mudou muito. E foi muito mais, não só lá, depois eu fui para a Itália, né, fazer uma segunda parte, trabalhei no Douro, num vinhedo lá, na Wine & Soul, que é uma vinícola boa, e foi isso. Teve a troca do nome, né? Teve a troca do nome nesse meio tempo. Foi interessante, só a gente tem um pouquinho. Nesse estava na Europa? Eu estava na Europa. Então, aí foi uma coisa interessante, duas coisas interessantes. Tudo isso aí, eu não posso deixar de dar o mérito em todo o processo de vitivinicultura da região para um cara que é o Paulo Brito da Guaspa. Porque esse cara que teve o dinheiro suficiente, a coragem, de montar uma estrutura em 2006 ou 2007 e comprar áreas e fazer. Então, por mais que você possa colocar ali, ele teve esse método. E formou um monte de gente. Uma geração de profissionais. Uma geração de profissionais, que inclusive, alguns deles, certo, que montaram uma estrutura que nos dava consultoria. Mas eles vieram com um modelo, entendeu? E é um modelo que eles adaptaram, um modelo... Como ele falou, um pacote que o cara põe aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula de bolo que você tem que fazer. Mas ele tem um mérito. E quando a gente viu que não ia chegar a lugar algum, ele estava lá estudando tudo, ele falou, pai, eu pesquisei o enólogo, e é um cara fantástico que está fazendo grandes vinhos, super premiado, que ele é uruguaio. E o Alejandro Cardoso. Que é o Alejandro Cardoso. Então, acho que a gente tem que mudar. E ele falou, muda ou não muda? E tinha aquela insegurança, porque nós estamos em Pinhal. Se a gente mudasse... Meu pai tinha muito medo de mudar. Porque várias situações. A gente tem a questão, sim, do medo. Quem não é mais menino, quem é menino tem essa questão da mudança. Quem já é mais velho, cabelo branco, seria um pouco mais... mais conservador. Mais conservador. Mas foi uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo que aconteceu isso, eu tinha consciência de que a gente ia chegar a lugar algum com aqueles meninos. Quando ele veio com essa ideia, ele falou, pai, vai visitar. Eu catei o avião no dia seguinte e fui para Caxias, para conhecer esse cara. Vamos ver. E chegando lá, a gente conversou. E foi uma coisa boa, que a decisão de tomar a decisão de trocar o nosso enólogo. Porque os meninos da Guaspa, ele não podia participar de nada. E era o cara, tá aqui e tal, eu não posso nem falar com você. O Alejandro, pelo contrário, recebeu isso aqui de braços abertos, eu tô junto, vai ali. E um tiozão, sendo sempre junto com ele, com toda a energia de dividir conhecimento. É que acho que no momento, enquanto até um certo momento, nós éramos só o cara aí pagando, mas a gente tinha muito pouca voz ativa no que ia ser produzido, o que estava sendo feito. E aí, a virada já foi, para a verdade, você ganhar conhecimento, né, você ganha autoridade sobre o assunto também, de poder palpitar, né? Porque uma coisa é você, tô pagando, eu quero que faça assim, o que você sabe sobre isso? A primeira vez que eu vou lá, estudo e olho, eu falo, não, isso aqui tá errado, e os fundamentos que estão errados são esses, então me prova o contrário que tá certo. E aí você muda a relação. Porque você passa a discutir o assunto. Você passa a discutir o assunto, você não vira só Porque uma coisa é você dá lá a ordem e tá bom, deixa pra... Outra coisa é você falar, olha, eu olhei isso aqui, eu acho que é equivocado.
E foi muito isso, né? Assim, aí vim vivendo, né? Por exemplo, trabalhando num vinhedo e vivendo a fazer vinho lá na Europa, e depois na Itália, né? Também visitando os vinhedos de Barolo, de Barbaresco, que é onde eu morava ali. A experiência, por exemplo, tem um grande amigo que tem um bar de vinhos em Turim, que é o Diego, grande amigo. E ir lá todo dia no bar dele, e ele abrir 20, 30 garrafas de vinho italiano, você provar aquilo, você fala, caramba, a gente tá fazendo tudo errado, puta que pariu. E assim, foi muito louco isso, né? E Na Itália é tudo sempre para misturar lá, né? apesar que assim, lá não a Nebbiolo que é a rainha, né? Barbaresco, mas daí em Montalcino às vezes tem aqueles super toscanos perto do Montalcino que tem. Mas aí foi muita mudança, né? E que culminou depois com Portugal, né? Você sabe que aqui em Campinas tem uma senhora que já veio aqui dar entrevista? Eu li a entrevista dela. Que faz É na Titília. Na Cecília. Que maravilha. Mas é Scaletti, que é o sobrenome dela, né? Vinho Scaletti. Eu vi essa matéria. E essa matéria Muito bom, Luizão. porque sabe, meu pai, quando ele vê uma matéria que eu gosto, ele rasga o jornalzinho, ele deixa dobrado e me põe na... Ela me presenteou com um rosé fantástico. Fantástico. Não, ela tá fazendo Uma acidez. Nossa, só de pensar a boca já sabe. Ele faz um rosé legal. Depois a gente vai falar um pouco aí. Mas foi esse site, essa troca do enólogo, essa discussão, foi um ganho muito grande para ele, porque, e de novo, vinho é química. E é uma coisa que ele também não fala aqui, mas desde o início da formação dele no colégio, ele sempre tirava 10 em química. Isso é uma coisa interessante. Não, mas é verdade, ele estudava no Notre Dame e a nota sempre... Por isso que a gente achava que ia ser engenheiro, porque era física, química, matemática, era sempre 10. É uma história também. Também, mas eu digo, mas eu estou olhando do meu lado, que é do lado do engenheiro. De humanas, era meu interesse. Mas aí, tanto que quando falou que ia fazer engenharia, era lógico isso. Mas isso, quando ele foi fazer, facilitou muito a vida, porque estudar a questão da química, você entender por que você sai daqui e vai para lá, esse caminho, é uma coisa interessante. E nesse negócio que a gente está fazendo, essa é uma diferença grande que ele tem, porque ele, sei lá, 80 projetos. Boa parte das pessoas são pessoas que são como eu, são pessoas que têm dinheiro, que investem o dinheiro e que montam uma estrutura de vinícola. Mas não tem, e todo mundo tem o seu contratado, que é a pessoa que faz do vinho, que é o cara que faz para ele. Então, embora você possa ter o seu conhecimento, ele vamos dizer, nossa geração, quer dizer, não são tantos que conhecem tanto assim. Então, basicamente, tenho dinheiro, posso fazer, quero fazer, vou fazer. Então, quando você pega alguém que sai para estudar isso aí, isso gera uma situação que você faz vinhos diferentes, se você entende isso aí. E aliado ao fato que começou a tomar vinho com 15 anos de idade, entendeu? Então... Agora, Gabriel, essa dinâmica que você criou e que seu pai usou um termo que me parece bem adequado de um laboratório vivo, né? Quer dizer, você queimou etapas, porque enquanto você já estava lá aprendendo, você já estava tomando medidas aqui para readequação e tal. Sim. Como é que foi a primeira safra? Como é que foi a emoção disso? Da primeira safra, todas? A primeira safra foi muito emocionante, né? Eu lembro que era frio, foi um ano muito frio, 21, teve geada, 3 geadas consecutivas. A gente tinha aquele medo de perder tudo, não sabia como é que ia se comportar o vinhedo. E aquela discussão, colhe, não colhe, colhe, não colhe, colhe, não colhe, todo mundo fazendo um monte de análise química. E eu desde o começo falei, química é importante, mas a boca é muito importante também. Então ali provando uva, e colhemos, né? E é emocionante, né? Você vê o resultado de alguns anos de trabalho, aquilo virando vinho. Desde a primeira colheita, ele já contrariou já fui contra a cartilha de enólogo. Ele já foi diferente. Aí vai colher tudo isso que o cara queria. Ele queria colher. Por quê? O que aconteceu? Porque eu sempre queria... Eu acho que assim, a ideia nossa sempre foi um intervalo de altitude. Sempre foi buscar o frescor, buscar o frio e buscar essa nota fria na bebida. Então... com o aquecimento global, ainda tudo que está acontecendo, assim, a gente tinha essa ideia de buscar um terreno mais alto possível. Por isso que nós somos hoje, lá da região, nós e uma outra vinícola somos mais altos, a 1.300 metros de altitude, né? Então a ideia era dar esse foco. E para mim não fazia senso. Eu tenho um terroir que me oferece frescor, acidez, essa elegância, eu mascarar isso por uma coisa madura. Você não tomou na Sicília, na beira do mar, né? Que tem até tem o frescor da brisa, mas sei lá, eu tô no interior da Sicília fazendo um Neo d'Avola, alguma coisa. Eu tô a 1.300 metros de altitude no inverno brasileiro, que não é frio, mas é frio. Com geada de -2 às vezes. Ou seja, como é que eu transduzo isso em taça?
eu vou mudar tudo e vou fazer o oposto, vou criar um clima de... Aí o cara vai trabalhar e falar, nossa, eu venho de clima quente. Não, eu venho de clima quente. É 1.300 metros de altitude, é frio. Não era para ter essa nota, né? Então a ideia era essa. Só que sempre há... É que nem meu pai de como engenheiro sempre fala que o calculista, quando ele é ruim, o prédio não cai. Mas você não consegue andar no estacionamento, tanto pilar que tem. Então, o calculista ruim, ele é extra seguro. Ele é o cara que, como ele não sabe fazer cálculo, ele fala, não, põe um monte de pilar aí. Põe, né? Não vai cair nunca. Essa é uma coisa, o cara que é fazedor de vinho ruim, ele vai falar assim, não, folha submaduro, põe um monte de barrica, aterrado não vai dar. Só que é o melhor? Não. Então, assim, só que fazer o contrário é tomar risco. Então, o bom calculista, ele toma risco. Porque ele está no limite que o crédito ou cai, ou ele é uma maravilha da engenharia. Então, eu acho que a gente pensava nisso, né? Como é que eu vou criar esse vinho no limite ali do risco, em eu não ter um vinho herbáceo, verde, imaturo, mas ao mesmo tempo ter a elegância, o frescor. Então, tem que tomar risco, tem que... E desde o começo a gente tomou risco. E esse vinho... E a quantidade de açúcar não interfere? Sim, porque quanto mais tempo, mais açúcar tem. Exatamente. Só que a gente queria menos álcool, a gente queria menos açúcar, a gente queria menos isso. E foi uma evolução. Que é uma tendência mundial hoje, é uma tendência também. Os vinhos estão muito pesados, a gente vai sempre lembrar uma influência que não é negativa. Tem um conhecimento muito grande, seja do Roland, seja do Robert Parker. O Parker teve aquela questão, o modelo Robert Parker, que basicamente é barril novo, porrada de madeira de primeiro uso, descarga o segundo, colheita tardia, vinho, extração, extremamente concentração. E isso o que mostra? Vinho com 14,5%, 15,5%, até 16% de teor alcoólico. Aquela coisa da madeira inteiramente concentrada. E o caso dos americanos, que eu pessoalmente não gosto de todos, gosto de um ou de outro lá, mas com muita madeira do carvalho americano, que ele tem aquele efeito coco queimado, morde, aquela coisa. Embora eu goste muito dos espanhóis, tem vários espanhóis extremamente pesados, que é tipo Vega Cecília Única, um vinho que é bastante concentrado, embora seja do vinho que eu amo, então não estou falando aqui, mas não é um vinho para toda hora, entendeu? Não é aquele vinho que você vai tomar todos os dias do jantar, porque ele é um vinho puxado para você tomar, seja no preço, seja porque ele também é LP carregado. Então tem essa história de que isso foi uma contribuição do Parker, que só estava dando nota, e que eu sempre achava que isso aqui é muito pesado, e ele também, isso aqui é muito pesado você tomar. É que aí uma coisa é você querer fazer diferente, outra coisa é você saber como é que você chega onde você quer. Então a gente sabia que a gente não queria a garagem cheia de pilar, né? Mas como é que a gente faz para sair disso? E bom com o livre aí também é bem-vindo. Livre, claro, é só ver a maravilha do máximo. Então como é que faz para chegar? Então você tem que ser um baita engenheiro nisso. E aí foi muito essa vivência, né? Então ali, e foi muito legal porque nesses 3 países eu tive, por um lado, a vivência do estudo mesmo, que ele é muito densa, né? Ali na Itália, a gente acabou visitando a vida de beber muito vinho, tá? Na Itália eu bebi muito vinho. E em Portugal eu trabalhei num bar de vinhos. Então quando eu fui para Lisboa, fui estudar, então uma parte do meu lazer era trabalhar à noite num barzinho, que, enfim, eu bebia de graça, né? Ganhava um troquinho e também conhecia gente e tal. E no final de semana eu podia gastar o dinheiro na praia e tal. Então foi muito legal porque aquilo foi mudando o meu conceito do que seria o vinho que eu gostaria e que seria adaptado ao meu terreno, meu terroir, e como fazer para chegar lá. Então foi, vamos dizer, essa malinha de ferramenta, como é que chama? Cinto de utilidades. Cinto de utilidades, ele foi sendo preenchido, né? Então assim, é o martelo que você precisa, essa chave. Então hoje, né, óbvio, a gente tem uma vida ainda para aprender, porque o terroir, a descoberta dele é incrível. Então todo ano a gente tem uma coisa diferente. Pois é, mas mais um quebrar. Eu estou sempre quebrando aqui para dar uma coisa, desculpa, filho. Mas o que a gente faz, que a gente aprendeu, a gente faz microanálise do solo, que é uma coisa interessante. Então, o que a gente faz? A gente não faz aquela análise a cada X. Então são, sei lá, quantas amostras de solo? São umas 40 amostras, né, para o nosso terreno, e faz 2 análises por ano, mais 2 análises de folha por ano, então são 4 análises. Quantas safras você já tem? Nós estamos na 5ª. Tá na 5ª? E assim, agora a 5ª é muito legal falar da 5ª, porque a primeira, ela é no retrato vamos dizer, daquele primeiro esboço, né? No sacrifício. No sacrifício. A 22 foi uma safra do sofrimento, foi uma safra sofrida. Essa já contou. A 23 foi a virada, foi o começo da virada. E calma, na 23 a gente já levou as uvas refrigeradas para o sul, nesse ano. Quando eu fui para lá, foi em abril que a gente falou, eu tomei a decisão, quer dizer, desculpa, nós tomamos a decisão, perdoa, filho,
E aí a gente conversou e ele falou, pai, toma banho. Ele falou, vamos tomar. Eu falei, você tem um momento que a gente pode tomar a decisão agora, que a gente tá no vinho, tá no começo. Porque depois, uma coisa que eu aprendi na engenharia, isso é uma coisa interessante, a engenharia ela não tolera o erro. Ela não tolera. A engenharia, quando você errou, por exemplo, se eu fizer uma casa e eu colocar essa casa fundada em relação deveria ser o nível do terreno, você nunca mais consegue consertar ela. Porque depois você trata isso só demolindo para de novo. A mesma coisa é um prédio mal feito, com a fundação inadequada. Aquele prédio ou você vai demolir ou você vai sempre ter defeito nele. E também para mim, como engenheiro, falando, o que não é perfeito é porque é defeito. Esse é um ponto importante. Na engenharia você não tem esse... A verdade isso para mim. Não é, mas a gente vai fazendo isso. Então, essa questão, quando foi o 23, que já mandou para lá, a mudança dos vinhos 23... E já foi muito louco, porque a gente já foi logo nesse primeiro vinho que a gente mudou, a gente foi agraciado com uma pontuação muito legal num guia, que foi Descorteados, com 92 pontos, e que é a razão pela qual na quinta-feira eu tô indo ao Peru, para Lima, participar do Premium Tasting, que é um evento só das vinícolas premiadas lá em Lima, que vai estar a Catena Zapata, essas outras, e nós, representando a região. Então, assim, foi um pouco uma comprovação, porque eu bati, acontece, foi uma coisa que, embora meu pai esteja por trás como investidor, eu posso dizer... Basicamente investido sem nenhuma... Eu não é mérito, eu acho, eu posso dizer sem nenhuma vergonha, que assim, eu sou realmente a alma do negócio aí. É tudo, assim, tudo passa por mim e quando a gente erra, o erro é sempre meu. Quando a gente ganha, o acerto é de todos, porque eu não faria nada sem meio de mim. Mas quando a gente erra, eu sei que a culpa foi minha, porque eu podia ter impedido o erro. Né? Então é uma posição em que... Então, 23 foi a redenção. Foi a redenção. Então para mim foi muito bom de comprovar assim, minha teoria estava certa. Nós estamos conseguindo mudar. E a equipe vibrou muito, né? O André chorou, se emocionou porque ele também sofria muito. É um cara que vinha da cidade, já tinha tido falido, já tinha tido problemas ali. O pessoal meio que desmerecia um pouco e ele vê ali com o resultado do trabalho dele de vinhedo. Ou seja, a gente saiu de uma safra... Fazer o melhor vinho da região? Não, melhor isso não é a verdade. A pontuação. Não, foi a melhor daquele. É que eu sou meu pai, eu tenho mãe, ele fala o melhor e eu sou totalmente contra isso. Que eles são a melhor escola estadunidense, né? Então, pra mim não existe isso. Então, pra mim não é que eu sou a melhor região. Nós, numa avaliação de um dos nossos vinhos, foi a melhor pontuação da região. Apenas isso. Mas já foi o suficiente para ter uma redenção, de ser. Não sei se é o melhor ou não, mas já significa que não é errado, não é um lixo, não é uma... E 24, como é que foi? 24 a gente não colocou nenhum guia, mas foi espetacular. E aí pra mim, mais que o guia, a minha satisfação de vinho... E 23? Com certeza. E 25 melhor ainda. Então assim, a gente vê evolução a cada dia, a cada taça. Então Os 24 já estão engarrafados? Ainda não. Vamos começar a ser engarrafados agora e vamos para mercado no ano que vem. Só em julho. Então aqui é uma filosofia também, é bem interessante falar das linhas de vinho. A piano, a filosofia é o piano. Então nenhum vinho, eu não faço um vinho já engarrafa e vê. A ideia é, eu vou produzi-lo, eu vou deixar o tempo que ele se engarrafa, eu vou lançar ele no mercado. Mas ele fica em barrica de madeira ou de... De madeira, de concreto, de inox, até de polipropileno, que é feio falar, mas a gente também usa, todos os enólogos usam. De ânfora, a gente vai começar a trabalhar agora, então... A gente começou a expandir a paleta. Na verdade, acho que era muito assim. No começo a gente era muito monocromático. A gente tinha 2, 3 cores que a gente sabia pintar. E hoje, por exemplo, na primeira safra a gente tem 2 vinhos. Nessa safra a gente fez mais de 20 vinhos diferentes. Na safra 25. Porque basicamente a gente, por exemplo, a gente entendeu... Tem quantidade para isso? Tem. São 30 mil garrafas. Também a gente saiu de 1.000 para 30 mil. Mas hoje a gente... Porque a ideia, eu não quero ter medo de experimentar, eu não quero virar um negócio que assim, eu não posso criar vinhos, eu tenho que sempre seguir aquela coisa que eu fiz ano passado, eu quero ter liberdade de poder criar. Então a gente começou a criar linhas diferentes, então assim, tem uma linha, que é a linha que a gente vai lançar agora, que ela quase não tem barrica, é uma linha da elegância, da delicadeza. Tem a linha lado B, que é a linha de entrada, que é a linha da loucura, assim, do lado B do disco de vinil, que é ousar, poder criar e usar. Então, nunca um lado B vai ser igual de um para o outro, ele sempre vai mostrar a ousadia, né? Faz as misturas todas ou não? Faz as misturas, às vezes O milésimo. Exatamente, às vezes a gente faz, por exemplo, tem muito caso que a gente mistura
passava 21 para 22, 23 em garrafa. O Viognier, por exemplo. Aliás, não, por bastante. Na verdade, não. O que eles estão fazendo agora, ó, são duas coisas aqui. Antigamente tinha aquela questão de safra. Agora não, você está jogando um ano com o outro para fazer um blend de ano. Lá na França é comum. O Viognier, por exemplo, que eu achava que estava maravilhoso. Uvas. E eles não deixaram comercializar o 24, estava misturando com o 25 o Viognier. Aí eu falei, bom, para mim estava pronto o vinho para tomar o vinho, estava espetacular. E eu, de fato, sou fã. O vinho tem uma evolução grande mesmo. Mistura de vinhos prontos. Tem muita coisa. Então, assim, a gente aprendeu a lidar com essa paleta. Eu acho que foi veio dessas vivências fora, veio também, óbvio, do contato com o enólogo. O Alejandro, ele tem um excelente repertório, ele discute muito. E foi muito louco que esse ano a gente conseguiu, quando eu tomei, foi o primeiro ano que a gente conseguiu produzir realmente vinhos bem jovens, bem frescos, que eu queria. Então, por exemplo, nós fizemos um Petit Nacho Rosé, que é um vinho rosa Barbie, choque, assim. Aquele afro muito fresco, com 10% de álcool, super elegante, mas divertido. Fizemos um Syrah de fermentação espontânea com mínima intervenção, 9,5% de álcool. Ou seja, cara, 9,5% de álcool, isso aqui nem tem classificação para ser vinho fino. Porque a lei brasileira segue teor alcoólico. Sim. Então não vou nem ser mais daí, que é um fino. O que significa vinho fino na garrafa? Não tem. Meu cliente tem que saber, caso a da Barreto, ele gosta ou não gosta. Então, foi uma quebra, assim, que esse ano eu olhei e a gente começou a abrir a paleta de cores. E cada ano mais, né, assim. Teve laranja também, que fez esse ano, que é diferente. Então, a gente tem o vinho laranja, que também é o vinho a partir foi do vinho aí que você fez ele, não? Sim. O laranja. Ele tem um processo de fermentação do tinto, mas você deixa a maceração da uva branca por um período. Esse que você trouxe, que safra é? Esse é o 21. Esse é o começo da história. Mas é legal a gente provar, ele é muito bom. Então vamos abrir. Esse Cabernet, vocês já fizeram uma degustação vertical aí, a partir do 21? Como é que foi essa experiência? Ele é muito melhor. Hoje em dia, o 23. A gente fez 21, 22, 24. 25 tá em tanque, fermentando. Você não vai abrir aqui, que é o... Não, eu faço sozinho. Mas o... Óbvio, assim, trouxe isso aqui porque não estão prontos para comercialização, mas... Já que você perguntou, a gente vai organizar, então, pra gente fazer a vertical. Eu quero tomar. Ele fez uma coisa interessante, faço questão. Ele foi no Pizelli, que é o professor o André Celino Pereira. Do Celi. Que, aliás, vai estar lá dia 14, vai ser, né, Gabriel? Eu te falei pra vocês, sim. E aí, vamos fazer um jantar lá no Harmonizado lá. E lá a gente fez uma prova vertical. Aqui, de fato... Canhoto é diferente aqui. Verdade. É que esse é Bruna pra canhoto. Quer que eu faça? Não, tranquilo. E Aline. E fez uma vertical. A gente dividiu uma caça. Então lá, a gente fez uma vertical. E foi interessante. Eu trouxe. Nossa, gente. Eu acho que lá no período, a gente tem visto uma melhora muito grande. Então, assim, o 23 a gente tomou esses dias. Tá um espetáculo de vinho. O 24 ainda não tá pronto, mas a gente... Eu acho que assim, a Cabernet Sauvignon, ela mostra muita filosofia do Quero, que ela é uma uva que ela é muito elegante, mas ela é difícil de trabalhar, ela não se mostra, ela não se mostra, ela é quase fundida, de certa forma, de que ela não se mostra no primeiro tempo. Nem no primeiro ano, ela pesa de muito tempo. Só que depois de 5 safras do enraizamento que a planta tem, você começa a falar... E não só isso, mas o tempo dela em garrafa, você começa a falar, essa é uma graninha. É diferente da Syrah. A Syrah é muito mais exuberante, ela já se mostra muito rápido. E eu acho que é até engraçado porque a Cabernet não é uma uva que está na moda mais, uma uva que se fala pouco hoje em dia, mas eu venho percebendo que a gente vai acabar sendo conhecido mais pela Cabernet Sauvignon do que pela Syrah. Porque a Syrah todo mundo tem, mas a Cabernet poucos têm e poucos fazem bem. Então acaba que... Isso aqui precisa... Intenso, né? Abrir um pouquinho esse vinho. Veja bem, embora ele seja daqui, esse é um vinho jovem. Esse é um vinho que, em teoria, ele tem uma guarda de alguns anos ainda, até você conseguir... até ele evoluir. Eles estão... e a gente tem, então, só para colocar, nós temos lá 7 cepas. Então, a gente tem o Cabernet Sauvignon, o Cabernet Franc, temos o Syrah, aí temos... o Sanson e Mourvèdre, que se plantou. A Sanson é meu amor. E temos aí também o Viognier e Chardonnay. Chardonnay também é outro. Hoje eu posso dizer assim,
Ainda não tomei essas duas que ele falou, ainda mais aquele que foi experimentado, ainda mais eu sou suspeito, né? Porque, na verdade, assim, Eles são paixão. Elas duas são minhas paixões. Amor é a Cabernet Sauvignon e a Cabernet Franc. a Franc, não, mas no geral, é a minha uva predileta, a Cabernet Franc. Aquela rusticidade, porque você fala, o Cabernet Franc é um soco em estômago, entendeu? Então ele é uma pancada. E esse vinho 23 está muito jovem, o Franc. A gente já tem engarrafado, mas é um vinho que vai demorar ainda para chegar no seu... Mas esse vinho vocês conseguem perceber que ele ainda tem... Ele é muito bom, elegante, mas ele não pouco... 60. Old school, né? Isso. Ele é meio old school. Só que assim, é legal, mas eu quando provei no começo, eu gostei, mas eu falei, tá, mas não é exatamente isso que eu quero fazer. Gostei, eu sou feliz com ele. E ele, aliás, faz um enorme sucesso, né? Eu amo. Mas eu acho que Essa é a diferença do jovem para os mais velhos. A gente gosta mais do estilo de vinho e eles vêm mudando um eu acho que o pouquinho. nosso consumidor ele vai aprender junto com a gente também, né? Então ele vai nos acompanhar safra pro safra. E eu acho que é um caminho que é enriquecedor. Na hora que você começa a ter mais fruta, mais frescor, menos barrica, na hora que você chega nesse ponto, você fala, já não quero mais voltar. Na hora que você vê a expressão do teu ar muito verdadeira, você não consigo mais voltar. Né? Então eu tinha vinhos que eu amava, que hoje eu não tomo mais. Você tocou num ponto que para mim me parece fundamental. Entendo eu que a gente ainda está num processo no Brasil de formação de público. Não sei se você concorda com isso. Claro que a gente evoluiu muito desde o livro Faul. Muito. Eu tomava também. Não tomava. Mas a gente ainda tem que fazer essa formação de público, levar essas experiências. Queria saber como é que vocês entendem isso também, a partir da experiência, né, da vinícola de vocês. Eu acho que o consumidor brasileiro não está acostumado, não é nossa história, mas eu acho que vai cada vez fazendo mais parte da história por várias razões. Primeiro, basta ver esse escândalo do metanol, né, para entender como, em muitos momentos, consumir vinho é um pouco mais seguro, né, do que outras coisas. É mais difícil falsificar e falsificado. Colocar metanol ali, você sente na taça imediatamente. Diferente. Não tem nem como você já nem beberia, né? Então, acho que assim, a ideia de um vinho como alimento, né, como algo que, em quantidades moderadas, possa sim fazer bem para a saúde, né? E não apenas, não faz mal, não, pode até fazer bem, né? E há estudos de todos os lados, né? Aí não é uma questão pacificada, e talvez nunca seja. Mas né, a Sofia Loren é a prova viva, né, de que então, a taça de vinho tinto por noite faz bem. Então, eu acho que assim... Os vinhos está bem, né? Você tem a maior quantidade de centenários. Ali em Sicília. Eu meio diariamente. Tá, mister. Tá bem, pouquinho, mas eu tomo. Eu também, diariamente. Não tem como não, no alimento não ter o vinho. É complemento alimentar. E eu acho que assim, a ideia disso, de não beber muito, mas beber bem, tá sendo uma mudança. E as que as gerações mais novas estão tendo isso. No intervalo, tomava vinho de garrafa. Mas na Sinega Fresh, que até a década de 50, eles davam um vinho com água para as crianças na escola. Na minha escolar. Meu pai dá. Sangria. Eu tomava sangria também quando era garoto. Meus pais faziam. Família de italiano fazer sangria. E acho que assim, o público tem que começar a se familiarizar, a gente tem que deselitizar o vinho. Isso. E acho que há muita proposta dessa marca é como casa, né? O nome casa, a ideia também é de trazer esse aconchego, de aproximar o cliente. Óbvio, nossos vinhos não são baratos, nenhum deles é barato. Mas... Também que você trabalha desgraçado. Nem poderia ser. Mas a ideia é que, embora não seja barato, não significa que ele precisa ser elitista. Né? Ele pode aproximar, porque hoje você pode ter um cara ali que ganha 4 mil reais, que eventualmente mora no Minha Casa Minha Vida, mas que ele pode se permitir comprar uma garrafa por semana ou por mês, que ele gosta daquilo. Só que uma por meio ele vai ser... Por que ele vai comprar, sei lá, um vinho importado que às vezes custa €1 lá na Europa e chega aqui a 150? E vocês que não é vinho de qualidade. Você nunca sabe como chega ou como armazenava aqui. A única certeza é que ela é bem armazenada e pode ser feita em alta temperatura. Isso. Que ele sofre. E basicamente, dos R$150, você pega a margem do vendedor, é 40, margem bruta, depois o resto é imposto. O meu filho mora em Milão. E manda para mim os vinhos que eu pago aqui, 300, 400 reais, ele toma lá por 10 euros. Dá ideia. Então, acho que a ideia é aproximar o cliente nesse aspecto. Talvez ele não possa comprar sempre, mas ele pode comprar uma garrafa, pode tomar uma taça, ele pode ir lá no nosso
espaço de degustação. Nós estamos abrindo no centro de Pinhal, também uma história bacana, a gente restaurou uma casa histórica. Legal. Então tem a preocupação de, bom, a fazenda é linda e tal, mas talvez a gente possa chegar mais perto do consumidor. Vamos alugar uma casa histórica, vamos restaurar, vamos trazer o cliente ali, alguém está passando. Você não precisa ter um carro 4x4, ele não precisa pagar. O pessoal chegar lá e falar assim, oi, eu queria uma taça desse vinho. Meio ali com R$40, toma uma taça e sai feliz. Então, acho que participar de eventos, né, que democratizam. Então, esses dias teve um evento da Maria Fumaça, né, de vinho no trem. Ah, eu já fiz. Eu fui o primeiro a fazer esse evento aqui em Campinas. Capaz. Primeiro fiz com cerveja, depois fiz com vinho. Foi sensacional. Se não tivesse ligado, aí da luz, vê como é que já mudou um pouquinho o fato, só dele ter aerado. Com certeza. Não, aí é outro. Ele vai ter. Você imagina aquele casal que tá ali com a criançada, vai brincar na manhã e fala: opa, tu tem negócio de vinho, ele come, tá bateu o buquê. Toma uma taça, e você fala: pô, aqui do lado, passou Jaguariúna, assim, coisa assim, pô, vamos pegar o trem até Jaguariúna e de lá a gente vai pra Pinhal. Então, assim, coisas que começam a aproximar o vinho do dia a dia da família. Normal, de nós, de todos nós. Vamos lembrar uma coisa importante. Nós temos uma coisa de Pinhal que é interessante a gente dizer sobre, do ponto de vista de mercado. Você foi sempre uma discussão. Minha esposa, não preciso nem dizer que eu apoio muito sempre, por conta da questão de fazer o investimento disso. Mas eu sempre falei, olha, olhando do ponto de vista de mercado, a macro-região de Campinas e São Paulo tem 24 milhões de habitantes. E se você pegar que esse cara está 2 horas de Pinhal, no máximo, você percebe o seguinte, se eu tenho 24 milhões, eu estou falando de quase 2 de Portugal e meio. Portugal tem 10 milhões e 800 mil habitantes, nós estamos falando de 24 milhões. Então, por mais que você tenha uma situação, você tem uma quantidade de pessoas de todo estrato social, mas principalmente a partir de um certo nível, muita gente e que precisa de um lazer, precisa de alguma coisa que você sabe o seguinte, qualquer pessoa está aqui em Campinas, cansa de ficar o tempo inteiro, a pessoa cata o carro, sai de manhã, faz uma experiência e volta para sua casa. Eu pego o ônibus, tenta. Entendeu? Então é uma coisa... Vocês viagens por que seja isso. dia, Tem várias viagens de ônibus, você tem pisca dupla. Então você tem um mercado consumidor ávido por coisas e que... Um dia, quem sabe, trem, volta a telha, que tinha, melhor a fim de linha da Mogiana. Não acho que vai ter o trem, mas de toda maneira eu acho que vai ter mais coisa de turismo diário de fazer isso daí. Mas tem um mercado muito grande. Então o pessoal de São Paulo, qual que é a opção que o paulistano tem? Via de regra. Está em São Paulo, ou ele vai para o litoral ou vai para Campos. Então é uma opção diferente para fazer. E se você olhar o Brasil inteiro, você vai para a Bahia, você vai para Trancoso, grande público São Paulo. Nas vinícolas do Sul, grande público São Paulo. Você vai para Mendoza, grande público São Paulo também. Então tem um mercado aqui, tem pessoas ávidas para fazer coisa e que eu acho que vai ter uma experiência muito maior, porque em vez do cara ir uma vez por ano, ele consegue ir a cada mês ou 2 meses. Mas eu acho que, além disso, coisa que eu tenho tentado fazer muito legal, que meu pai tá falando, legal, o cara de São Paulo tem que ir, mas como é que a gente pode estar mais próximo ainda de quem é daqui? Do nosso regional, evidente. Do nosso regional. Então, em Pinhal, como é que a gente faz para o pessoal de Pinhal beber nosso vinho? Então, por exemplo, hoje eu fui no posto abastecer, eu deixei lá com o frentista, falei, pega 2 garrafas aí, toma aí. Eu, seu Gabriel, como assim? Eu falei, não, toma aí 2 garrafas. Que eu tinha aberto uma degustação, tive na tacinha pra mim, pra eu degustar. Fechei a garrafa e falei, os caras estão sempre lá levando a gasolina pra gente na fazenda. Então assim, o cara lá que nunca tomou vinho, nosso funcionário não tomou vinho. Às vezes um cara que a gente encontra ali na rua, que ele, mas pra ele é meio caro, é longe, ele fica intimidado de ir. E a ideia é que não tem essa intimidação de ir no nosso lugar. E a gente conversou, eu fui muito louco, eu tive um casamento de amigos aqui no sábado, que é minha amiga de infância. Eu não via Campinas já há algum tempo, né? Assim, Campinas... De ficar todo Campinas tem relação, às vezes, complicada com Campinas, né? Você odeia, você volta a amar. Então, assim, pra mim foi muito bom filho a casa porta, né? Então, depois de toda essa experiência, né? Aí, eu quase não quis voltar, né? Eu ia morar em Lisboa, na verdade. Tava apaixonado pela minha vida lá. E ter voltado, né? E foi muito louco no sábado, né? Estar nesse casamento e... Que eu nem lembrava quanta gente eu conhecia de Campinas da infância, né? E as pessoas comentarem, né? Tô sabendo que você tá fazendo vinho. Sua mulher ia separada você. Separar era pouco, mas dá. Cortar os braços. E foi muito, né, nesse casamento foi muito doido, que eu encontrei muita gente da minha infância, né? E aí foi muito... É até engraçado estar aqui hoje, porque foi muito essa epifania que houve também no sábado, né? De falar, a gente às vezes tá ali, né? Olhando pra tanta coisa e falei... A gente esquece de quanta gente a gente conhece da nossa vida, né? De gente que cresceu comigo, que... Raiz, meu. Isso é raiz. E aí, essas pessoas, eu falei, cara, preciso fazer um churrasco e levar o pessoal pra fazenda, sabe? E abrir vinho
E o pessoal passar mal de tanto beber e comer ali e falar, nossa, sabe? Que às vezes isso é uma coisa que eu entendo meu pai quando ele fala, óbvio que a gente tem que olhar para São Paulo, que é um grande mercado, mas a nossa raiz está aqui. Né? Na verdade, assim, as pessoas que a gente conhece, a gente viveu a vida inteira, né? Mercado é importante. Tudo na vida é muito legal desde que dê dinheiro. É importante a gente falar isso porque é evidente que você tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Se você ganha de uma maneira correta, honesta e fazer um trabalho legal, por exemplo, a gente tem uma preservação de mata nativa, eu sou ambientalista, também isso vai do DNA da família. Então a gente tem lá 45% de mata nativa preservada. Então isso é um negócio grande, a gente não está desmatando nada, por isso que é um negócio. Nada desmatar, vamos manter a mata, vamos fazer. Mas, de novo, tudo tem que dar dinheiro e fazer sentido. E faz sentido o vinho, faz sentido Campinas, olha só. Você tem um público em Americana, Limeira. Chegou um futuro cliente seu. Tudo bem, Igor? Tudo bem? Tudo bom? Conhece o Marreto? Eu sei, a filha não lembra muito, mas eu sei. Saudações Ponte Preta. Saudações Ponte Pretanas. Tudo bem? Tamo lá. Como vai, sente? Mas você tem a cidade, por exemplo, se você pega Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Pinhal, Limeira, Santa Bárbara, você pega assim, tô só fazendo Olambra, você tem, essas regiões são muito boas, então você não precisa estar em São Paulo. Quando eu falo São Paulo, até, você tem um público muito aqui e que isso é um novo lazer para todo mundo. É um novo descobrimento, é uma nova cultura, um novo descobrimento. E via de regra, tem uma coisa interessante, todas essas cidades, elas basicamente cresceram com imigrantes italianos, que é interessante. Se você olhar em todas elas, você vai em Araras, você vai em Leme, você vai em Piracicaba, Pirassununga, assim, Porto Ferreira, é tudo italiano que está lá. Então, e é uma coisa interessante, porque justamente é uma reconexão de todo mundo com o vinho que tem isso. A gente não é italiano. A gente não, mas eu digo, o vinho é. Até pesquisa. Mas tem muita coisa, não tem nada italiano na família, é português puro aqui, entendeu? Não tem. Mas você tem, brasileiro, a gente tá aqui há muito tempo. Eu, pessoalmente... Português também são maravilhosos. Sim, não, mas eu amo muito. Eu tô colocando Itália, Inclusive, aliás, entendeu? Assim, a nossa região... Porque a ideia nossa lá no espaço é divulgar muito mais eu tô falando coisa raiz, tradições ibéricas. Eu conheço aqui, ó. Ah, mochão. Bom gosto. Mochão é bom. Não, o que eu digo é que nessa região toda, você pega Pinhal, tem muito imigrante. Então, o que eu quero dizer é que você tem uma cultura já, que os antepassados tomavam muito vinho e é uma questão que vem aí. Hoje vocês já têm uma estrutura, tem uma programação para receber público lá de visitação? Como é que funciona? A estrutura vai estar pronta na ponta de obra, mas ela vai abrir somente no mês do Natal, a partir de dezembro. Tá. Então, uma coisa, a gente vai começar. Qual que é a ideia nossa? É a partir de dezembro. Nós vamos abrir um wine, vinil, piano, jazz, bar, lá no centro. Sunset, assim? Não? É uma casinha histórica. Uma casinha histórica. Que a ideia é, o cara tá ali de passagem, não sei o que lá, possa ali cruzar a rua, entrar, ouvir um pianinho, ou um disco de vinil tocando quando não tiver um pianista, tomar o vinho, levar o negócio pra casa, relaxar, sentar lá, tomar um café da tarde. Ah, não quero vinho, só quero tomar um café. Nosso café é muito bom também. Senta lá, toma um café. Então, relaxar, curtir esse espaço. E aí, para as pessoas que quiserem, né, investir em uma coisa mais customizada, a gente vai fazer visitas na fazenda. Só que a visita na fazenda, por uma questão até climática, a gente vai começar a partir de abril. Tá, porque o mês tem chuva, né? A gente sabe que o Brasil tem a época nossa das monções, que é dezembro, janeiro, fevereiro, março, chove muito. Então, assim, acaba ficando muito chato você marcar e vai chegar lá no dia, choveu 30 milímetros, você não consegue ir. Não consegue andar. Não consegue ir. Até a partir de abril, a ideia é pegar na fazenda, e até por isso que a gente recuperou essa casa no centro. Primeiro que a gente tinha um apego com a arquitetura da cidade, a gente queria de alguma forma estar envolvido, porque Pinhal é uma cidade muito histórica e está bem preservada. Então a ideia é, como a gente consegue integrar? Então tem esse espaço ali que pode receber as pessoas. Em compensação, mesmo quando tiver chuva, tem aquele espaço aberto. Em momentos, né, da alta temporada, ou seja, de abril até setembro, a gente vai abrir na fazenda para eventos e para recepções. Então hoje esse é o plano. E, cara, o Marreto é incorporador famoso aqui. Famoso não, que era seu like. É o meu amigo de infância. E ele agora faz vinho também. Então ele tá dando uma entrevista sobre isso aí, ó. Isso, eu fui vendo um pouquinho, toma um pouquinho, vocês. Você perguntou, está em estadia? Ainda não. É só a experiência, passar o dia. Passar o dia, mas a ideia é desenvolver uma estrutura de hotelaria lá no Futuro, em parceria, né, com uma empresa do setor.
queria que você falasse mais um pouquinho do terroir lá. Do terroir. Você falou da altitude, imagino que você deva ter aquela coisa que a uva gosta, que é o frio da noite, a insolação de dia e tal. Fala um pouquinho mais sobre isso, por O favor. nosso terroir, eu sempre falo, né, para descobrir ele é como se fosse um grande coliseu no topo da montanha, né? É um anfiteatro natural. A gente está ali dentro da fazenda a 1.300 metros de altitude e tem um vale ali dentro da própria fazenda que vai a 1.050. A fazenda ela tá ali um coliseu ali. Isso nos traz muitas coisas interessantes. Primeiro, uma variedade de solos diferentes. Então, conforme você está sentado, cadê a foto? Aliás, vocês que são ponte-pretanos, né? A dependendo do lugar, você senta no Moisés, você vê o jogo de uma outra maneira. Exatamente. Então, exatamente, na arquibancada ali redor, nós estamos aquilo, nós somos majestosos ali em cima da montanha. Então, dependendo de onde você estiver, o solo muda, a exposição solar muda. Então, o nosso solo de base geral é um solo de origem granítica, né? É um solo bastante antigo, como a maior parte dos solos, inclusive no Brasil, essa questão de serem solos antigos, né? Nossas formações geológicas são muito antigas no Brasil. Então, é um solo ali de origem granítica, a textura majoritariamente argilosa, mas areno-argilosa, então é um solo com muita drenagem, e bastante pedra mesmo. Então, ele não só tem a origem granítica, que é uma coisa, né? Porque, na verdade, a textura do solo, a argila e tal, tem a ver com a degradação da matéria. Então, quanto mais tempo passa, teoricamente, tudo vai virando argila, porque a areia ela é muito mais grossa do que a argila. Então, o nosso solo ele tem um misto de textura, né? E ele tem bastante pedra degradada. Então ele tem a próprio granito, você vê ali os pedaços de granito em mais ou menos estado de decomposição no meio da terra. Isso nos dá o quê? São solos que eles trazem um certo calor, né? Porque não é um solo frio. O solo puramente argiloso, ele é mais frio, porque tem mais água. Então ele é o solo mais frio possível. Quando você tem mais pedra ou até areia, você tem solos um pouco mais quentes. Então traz um calor para um lugar frio, ou seja, a gente está no topo da montanha frio, mas o solo consegue ter um pouco mais de temperatura, que ajuda, por exemplo, na maturação da Cabernet Sauvignon, que é uma uva de ciclo mais longo, a Cabernet Franc. Tem bastante drenagem, então choveu essa semana 60 milímetros, não tem uma poça d'água. Faz assim. Então, que é muito bom, porque você consegue carregar nutrientes mais para perfis mais baixos do solo, você consegue não ter... Assim, a uva para vinho ela não é feita para ser plantada em pântano, né? Aquela água é represada, você vai fazer arroz, está ótimo, mas para fazer... vinho não, então o solo tem que ter uma boa drenagem, solo em que a água não perra não costuma ser bom para vinho. Então a gente tem uma drenagem espetacular e tem essa brincadeira das faces em que a gente expõe e aí, vamos dizer, da discussão mais do micro terroir, que é tudo bem, tudo origem granítica, mas você tem uns com mais composição de quartzo, outros com mais feldspar, então você tem as micro variações. Da importância da cultura de precisão ali, né? Você Exatamente. esquadrinhar para saber como é que está o comportamento de cada ponto ali. Exato. E a gente fez esse trabalho antes de plantar, foi feito, com menos inteligência do assunto, porque eu não tinha estudado isso, mas não foi feito. Nós contratamos uma consultoria da Unicamp, né, pelo professor de solos, que é amigo do meu pai, da equipe da Agrológica, que é a empresa de pesquisas da Júnior, né? Então fizemos esse estudo e vinhedos foram implantados seguindo esse estudo. Passado isso, a gente tem feito o quê? Agora as leituras de solo, a partir de voo de drone, que você vê desde vigor do vinhedo, calor, ou seja, como fica a questão de temperatura ao redor de cada talhão. E isso nos influencia tanto em decisão de colheita, por exemplo. Ou seja, a gente entende que nesse quadrado aqui, que é o talhão 1, você tem uma zona aqui, que ela tem um comportamento em relação à água, e tem essa outra. Por que a gente não folhe separado? No meio do vinhedo. Nesse vinhedo, isso aqui vira um vinho e isso aqui vira outro. Tá? Então, o vinho, como é que chama? O Syrah, quantos vinhos deu? Nós temos 4 vinhos diferentes. Como é que você faz? Já que você planta todo tipo de uva, as colheitas são diferentes. Tem dupla poda? Tem dupla poda. As colheitas se estendem por quase 2 meses. Então, pra você ter uma ideia, nós começamos colhendo nós colhemos o Syrah para Rosé no final de junho e fomos colher a Chardonnay logo na sequência, um pouco depois da Viognier, depois o Syrah mais fresco. Aí a última foi a Cabernet Sauvignon, mais premium, né, que é esse vinho aqui da safra 25, que ela foi colhida já em agosto, meados de agosto. Então foi quase 2 meses de safra, e no meio disso a safra de café também acontecendo.
Então, assim, mas é degustação. Esse ano eu contei, isso é uma coisa muito legal que eu trouxe também da vivência exterior, que eu fiz muitos amigos que são enólogos e eles têm. A gente descobriu que o Brasil tá na moda de novo, graças a Deus. Então todo mundo que viu o Brasil. Eu falei, bom, então vamos trabalhar pra gente também. Né? A gente já foi imigrar, a gente já imigrou muito, agora eu recebi uns imigrantes. Então, muito legal, veio um amigo italiano e ficou aqui durante a safra degustando uva e fazendo a seleção pra gente decidir a data de colher. Então, todos os dias eu tava com ele, que a gente até falar, vamos colher isso hoje, vamos colher isso. Esse ajuste fino, que é uma coisa que a gente vai repetir para os próximos anos. Você trazer gente de fora, né, que viveu no mundo, que tá afim de conhecer o Brasil, que tá afim de trabalhar aqui. Vai fazer grapa ou não? Eu pretendo fazer grapa, só preciso arranjar, se você conhecer algum cachaceiro, alambique. Não, isso a gente pode providenciar. A gente leva o... Grapa é importante. É. A leosa cachorro, só pra você ter uma ideia, chama grapa. Fazer uma grapa. Agora, até aqui a gente conversou sobre a experiência da Casa Almeida Barreto. Mas eu queria uma visão de vocês, já que vocês passaram por esses desafios, né, até chegar onde estão, uma visão mais ampla de setor. Por que eu pergunto isso? O senhor citou a Unicamp, eu trabalhei muitos anos na Unicamp e, curiosamente, participei das discussões do professor Escoteis, que era da Agrícola, que conduzia um programa para prestar assessoria para quem queria sair do vinho de mesa e ir para o vinho fino, dar assistência que talvez evite alguns dos erros que você cometeu quando começou, com essa assistência técnica, digamos assim. Como é que vocês veem essa oportunidade desse setor crescer e com esses jovens também, essas jovens vinícolas poderem evoluir e fortalecer esse setor, né? Eu acho que assim, é um setor que já está em plena expansão, vai continuar em plena expansão, mas eu acho que para não virar uma bolha, que é um risco que existe, primeiro eu acho que assim, são jovens vinícolas, mas não há jovens nas vinícolas. Então, precisa haver uma turma jovem que está formando em enologia, que está vivendo fora. Não adianta virar só vinho de empresário. Então, acho que assim, para mim o grande alerta ele não é um setor altamente lucrativo, com margens espetaculares. Então, quem entrar só pelo negócio, como um investimento só para fazer dinheiro, pode dar com a cara na parede. Então, assim, para mim, como é que deveriam ser menos vinícolas de empresários e mais vinícolas de vinhateiros, né, de fazedores de vinho. E acho que isso passa necessariamente, como a gente não tem muito fazedor de vinho, de ter uma geração nova que vai estudar. Ou seja, o filho dos donos irem estudar. Então, por exemplo, tem um colega que veio me perguntar lá nesses dias, mas onde é que você foi? Então, minha filha, estou tentando começar a ir para a França também, ver se ela faz intercâmbio lá. Porque está vendo a necessidade, ele tem a empresa dele, tem os dilemas dele, ele precisa de alguém. Então, assim, eu acho que para crescer com sustentabilidade desse setor, primeiro, a gente precisa de gente jovem que vai estudar, que vai fazer coisa diferente, vai falar, pô, eu quero plantar barbeira. O outro vai falar, eu quero plantar Touriga Nacional. Que não só, tipo assim, eu gosto de Touriga, eu vou plantar, mas eu vivi, eu identifiquei cientificamente a possibilidade disso aqui dar certo. Que por exemplo, que está acontecendo muito legal hoje na Argentina e no Chile. Na Argentina e no Chile hoje, a grande evolução não está vindo das vinícolas mais velhas, está vindo de muita gente pequena. Né? Gente pequena que está levando forte a realidade, a própria Catena. Não, sem dúvida, a Catena tem um centro de pesquisa espetacular. Então, ela está saindo dos grandes vinhos pesados, estilo Robert Parker, mudando. Sim. Mas hoje, Danto, a gente vê muita gente pequena, legal, que existia um tempo atrás. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é argentina, estudou comigo, e ela tem um primo que ele trabalhava na Cobos, né, com o Paul Hobbs. E ele decidiu montar, né, o vinhedo dele, com aquelas variedades de Becquinhol, aquelas variedades que ninguém sabe o que são. Ele tá lá com um projetinho pequeno, funcionando, fazendo o nome dele. E a gente tá vendo vários, né? Desde o Riccitelli, que era pequeno, já virou grande. Então, acho que no Brasil falta esses nomes que, assim, que vem ali... gente que não veio com toda a grana, que veio porque sabe fazer, quer fazer diferente. Não é uma aventura, né? É um negócio, né? E tem que fazer com base, né? Não só... Mas isso vem com o jovem, vem com o tempo. Isso é importante dizer. Eu acho que a indústria do vinho, para mim, na nossa região, ela vai ocorrer. E ela tem várias coisas fantásticas também, novamente. Primeiro, ela tem uma empregabilidade boa, uma renda boa. Distribui renda. Distribui renda muito. Por exemplo, quando a gente fala de uma fazenda, só vamos colocar o seguinte. Uma fazenda de soja, quantas pessoas emprega? Uma vinícola pequena, quantas pessoas emprega?
Então, olha como Ali para 2 hectares você tem 20 funcionários. olha bem, e pessoas que trabalham, né, no nível salário maior, melhor, com muito mais coisa que você tem numa situação dessa. Então, Pinhal, aí você pega a questão do turismo, que é uma outra, vamos dizer, uma coisa vai puxando a outra. O turismo, o que a pessoa quer? Você quer um lugar que você seja bem atendido, que você tenha um lazer legal, que você tenha futuramente um hotel legal, que você tenha um restaurante legal. Então, você imagina, quando eu olho para Pinhal, eu falo Pinhal, não tem passado por Pinhal, tem futuro. Nossa, um Pinhal. Quando eu digo Pinhal, mas eu digo a macro-região. Pinhal, Pertina. Não, eu estou colocando do ponto de vista de negócio. Em negócio, eu não sei o passado de Pinhal, que eu não estava lá. Eu sei que tem futuro. Qual é o futuro? Lazer, turismo. Então, você imagina no turismo, você vai ter uma rede de hotelaria cada vez maior, uma rede de restaurantes cada vez maior. Você vê, nós vamos fazer no dia 31 lá com uma moça, como é que chama? A Rafaela, como chama o restaurante? Jardim de Mora. Faz perto de cozinha. A gente teve lá, maravilhosa a comida. Então, assim como ela está fazendo um restaurante assim, que você olha e fala assim, não tem nada a perder. Aliás, vão lá. Restaurante impecável. E que você fala, há um tempo atrás, você vai pro interior, assim, tu não tem nada. Cara, comida ruim. Não, Pinhal não é assim, mano. Pinhal daqui a pouco vai ter, sei lá, não vou dizer Guia Michelin, não tô colocando, mas vai ter. Não, eu vou dizer Guia Michelin, sim, claro. Não, tô dizendo, mas eu não vou em nenhum restaurante Michelin, que é muito caro. Eu vou em restaurante bom. Mas você vai Vive Gourmand, você vai nesse... Isso, o restaurante que você tem que indicar do Michelin. Da Itália era em Parma. Então você tem muita coisa que está surgindo isso. Então você vai ter uma hotelaria fantástica nos próximos 20 anos. Aí você vai ter uma indústria da hotelaria com jovens que vão se formar para isso, com investimento para isso. Você vai ter uma questão dos restaurantes. Você vai ter também a questão das vinícolas que vão acontecer, as pessoas que vão trabalhar na terra, as pessoas que vão produzir o vinho, que são diferenças grandes. E você tem uma outra coisa dessa indústria toda, que é o lazer, voltado, seja para criança, para adolescente, que vai acompanhando tudo isso. Isso tudo, para mim, é uma indústria. Eu acho que a realidade do setor hoje talvez está mais ligada ao enoturismo do que à própria produção de vinho. Porque o vinho nosso tem um custo alto para produzir, que é o dobro do sul, e às vezes quádruplo do vinho europeu. Então o custo de produção é muito alto. Então assim, ou vai pelo caminho do enoturismo, que é algo lucrativo, ou você tem que apostar numa grande diferenciação de produto. A nossa estratégia, como Casa Amélia Barreto, é um pouco mais sobre produto, também no turismo, mas muito sobre produto. Nosso foco não é um turismo de massa, eu não quero fazer 1000 pessoas lá, mas tem outros projetos que têm esse foco e estão dando muito dinheiro. Então, assim, no turismo ele é mais alto, porque você nem precisa muito do produto, é muito mais com a experiência. Não. Se o vinho é incrível ou não, a pessoa quer estar lá cantando, se divertindo e tomando vinho. E vendo o pôr do sol mais instagramável do mundo, né? Então, é uma competição de qual é o lugar mais instagramável. Faz o evento da Vindima lá. Isso. Né? O nosso, eu acho assim, olhando como setor, eu acho que, sinceramente, um caminho mais lucrativo, mais fácil é ir no turismo. Apostar em diferenciação de produto é mais demorado, é mais arriscado. A nossa estratégia continua sendo, não é a melhor. Eu, como caseiro da rede, posso reconhecer hoje que, em termos de decisão de negócio, não foi melhor, ter sido mais inteligente a gente abrir... alguma coisa com melhor aí, entendeu, né? Então, assim, teria sido a melhor... Qual que é a melhor estratégia do ponto de vista financeiro? Teria sido, vamos abrir para turismo dia 1 e vamos sair vendo, nem garrafamos vinho, já vamos vender. E tem outros que fizeram isso, deram certo e ganharam dinheiro. A nossa estratégia foi, vamos desenvolver um produto muito bom. Mas a história vamos trabalhar o que mais a gente pode. A história é longa. Eu que venho da engenharia, que demoro 7, 8 anos para aprovar um projeto, quando alguém fala em tempo, para mim, eu falo, olha, não me fala em tempo. Eu demorei 8 anos para aprovar loteamento, 7 anos, 8 anos, nunca um projeto em Campinas, da hora que você compra uma gleba, você deixa ele pronto para lançar. Eu não estou dizendo que eu acabei, não, hein? São 6, 7, 8 anos. Então, quando alguém fala para a vinícola vai dar certo em 10 anos, eu falo, bom, se eu compro um projeto de engenharia, não muda nada. Mas você está aproveitando o tema tempo, olhando em perspectiva, como é que vocês veem a Casa Almeida Barreto daqui a 10 anos, por exemplo? Eu vejo, daqui a 10 anos, vamos lá. Vou ter 45. Então, ele tem a minha. Não, pra mim, eu acho que assim, a nossa ideia é que seja uma vinícola que ela tem um reconhecimento em escala global, né? Não é óbvio sedimentar aqui, ter o nosso público consumidor aqui, mas levar o nome do vinho brasileiro para o mundo. Isso tanto já é uma estratégia nossa, a gente já faz parte da associação da Apex. A Brasil, ela está apoiando a Associação dos Viticultores e Exportadores. Nós já fazemos parte da Wines of Brazil. Estaremos nas feiras de vinho em Paris e tal. Então, estamos indo para Lima buscar exportar vinho para a América do Sul e outros lugares. Então, eu vejo a Casa Barreto com uma presença mais global. Que está muito no nosso DNA, vamos dizer, de embaixador, de certa forma. Está nesse DNA nosso de imigrante, né? De quem saiu de um lugar para o outro.
Eu vejo nossa fazenda, ao longo desse tempo, nosso assim, entendimento cada vez mais profundo de terroir, maior diferenciação de vinho, maior delicadeza nos vinhos. Eu vejo um caminho de mais experimentação, né? Acho que assim, a gente está começando a experimentar. Então, 10 anos aí para frente, desde novas variedades que a gente pode plantar, então, sei lá, plantar Gamay, eu vou plantar Chenin Blanc, eu vou plantar Barbeira, né? Eu vou plantar Nebbiolo, não sei o que eu vou plantar. Mas tem que estudar antes, né? Tem que estudar, tem um prazo. Aí sim, eu acho que uma grande apoteose disso seria uma consideração de um projeto hoteleiro. Eu tenho muita vontade de fazer algo, e toda a ideia nossa de construção, a fazenda tem sido hoje muito mais. É muito louco a gente ver até na arquitetura como nossa filosofia mudou. Então, no primeiro momento, a gente tem uma arquitetura um pouco mais invasiva, mais terraplanagem, né, do engenheiro. Enquanto hoje, um pouco a nossa visão como a gente pode respeitar o máximo possível essa montanha. Então, quando a gente olha uma montanha, em vez de eu cortar e aterrar, como é que eu faço para usar... Dessa organicamente isso. Então, hoje nós estamos fazendo esses espaços de degustação em que a gente basicamente fez um casulo debaixo de uma loureira. Uma caverna. Pequenas, Eram pequenas instalações. com pedras da fazenda, ou seja, algum produto de lá, usando madeira do café que foi retirado como revestimento. Então, assim, como é que a gente pode intervir o mínimo possível naquele espaço, preservar... Isso, por exemplo, até em termos de plantio, como é que a gente faz para não ter erosão, para preservar aquele solo? Foi um aprendizado. A terraplanagem, diferente da construção civil que eu venho, Até chegar no vinho. ela não pode ser tão invasiva, porque uma rússia, por exemplo, que a gente não aprendeu. Quando você faz a terraplanagem da construção, você retira aquela camada de solo e você faz a terraplanagem e faz. Então, na verdade, quando você mexe na terra, o ideal é você retira a camada do solo, integra aquela camada e repõe, porque é ela que tem o nutriente. Então, esse aprendizado custou muito tempo, porque agora para refazer o nutriente no solo, isso tem sido feito é uma década, é você voltar ao solo, e que a gente tem feito isso, aliás, um trabalho muito bom que eles estão fazendo, de pegar isso daí e voltar ao solo. Por isso que eles colocam a plantação de crotalária, como é que chama? O feijão guandu, guanito, nanguesto, tudo isso ele vai refazendo. E a própria, usando o esterco natural que você faz, tudo isso vai voltando. Vai fazer vinho orgânico? Aí, o meu sonho é assim, 10 anos se eu pudesse ter um vinho orgânico ou biodinâmico. Veja, não é que assim, a gente vê com clareza a influência, saindo até na matéria do Valor do outro final de semana do Jorge Lu falando sobre... Sim. É um impacto imperceptível até do dia que você... Mas assim, existe algum impacto que não não pode ser negado de influência, vamos dizer, da Lua ou de outros planetas sobre a planeta Terra. Uma força que serabia das gravidades. Você fala assim, eu não acredito em nada, mas na gravidade todo mundo... Não sei se todo mundo hoje em dia, porque, né? Mas a maior parte das pessoas acredita na lei da gravidade. Então, que existe um poder gravitacional agindo, existe. E que isso influencia desde ciclo menstrual, a ondas, né? A maresia, tudo, obviamente, influencia sobre a seiva da planta, sobre a forma que ela se comporta. Então, assim, esse é uma coisa que a gente nem começou a abrir direito esse livro. A gente está ali no sumário. A gente acabou de abrir o índice do livro de biologia. Tem um aprendizado muito grande para fazer ao longo do tempo. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E assim, eu não sei de que outros produtores aprendem, mas é meu desejo, né? Se eu puder um dia, sei lá, pensar que nosso vinhedo vai ser no meio, a gente vai estar com um cavalo fazendo o trabalho que o trator faz, né? Por exemplo, de arar a terra. A gente poder estar usando insumos que não sejam químicos industriais, mas sim biológicos, né? Que a gente puder... Ele já está usando insumo biológico, né? Já tem, mas a gente, hoje, ela é uma coisa que sai do zero e ela vai ganhando tração. Porque, na verdade, só interrompendo um pouquinho, Gabriel, quando você olha a questão eu sempre falo que o vinho ou a planta é como uma criança. Você pode tratar o seu filho 90% do tempo com aquele remedinho, aquela coisinha, a canjinha de galinha, dá um banhozinho, faz aquilo. Mas se uma eventualidade, se você tiver que dar um remédio, você tem que dar. Isso mas não é hoje o nosso caso. não é, mas a gente mas a gente vai convergindo ao longo do tempo, diminuindo os químicos e aumentando o que a gente já fez também foi uma vitória foi de não usar mais o herbicida. Esse herbicida, o glifosato, para mim, ele é uma coisa assim que é terrível. Então, assim, só de não usar mais isso, para mim, já foi uma coisa. Volta até a abelha. Mato, ceta. Volta até a abelha, que é uma coisa. Só de ter isso, a gente via café. Pegava às vezes uma folha de uva, ficar toda encarquilhada. Pegava num café, matava a plantinha de café. Hoje em dia não tem mais esse problema. Então, acho que assim, a gente está aprendendo. Para mim, o sonho é chegar nesse momento da biodinamia. Então, assim, a gente conseguir ter um vinho e falar. A gente soube a época de colher, a gente respeitou a época de plantar. E isso passa por outra coisa, por exemplo, sair da monocultura. Então,
A gente viu como, por exemplo, no café, o fato de a gente colocar uma fileira de macadâmia no meio do café, você ajuda a sombrear e ajuda a cortar vento, que vamos ver, né? Ou colocar uma fileira de banana para cortar um lugar, um abacateiro. Então, assim, conseguir implantar isso também no vinhedo, Vai botar a roseira na ponta, não? roseira na ponta, sim, dá trabalho, né? Mas cuidar de rosa dá mais trabalho que cuidar de lavanda. Tem isso de lavanda. Mas é uma roseira na fileira toda. Agora, Gabriel, para o nosso leitor e para o nosso internauta que tiver interessado em adquirir os vinhos, como é que ele faz? Ótima pergunta. Hoje a gente tem um canal por WhatsApp de venda direta, que é super fácil de fazer a aquisição. Nós vamos lançar o e-commerce no mês que vem para facilitar ainda mais a experiência. E a gente começa já a ter o vinho hoje distribuído em alguns restaurantes. Então, em Campinas hoje, ele já está presente no Pizelli Campinas, é um dos restaurantes, em Pinhal, 2 restaurantes, em São Paulo também. E isso a gente acabou de lançar a marca, a verdade é essa, acho até é legal estar fazendo essa entrevista aqui, porque nossa marca está nascendo agora. Então, um momento de lançamento. O canal por WhatsApp tem a vantagem um pouco do custo, é fácil, né? É rápido. Enfim, tem que ter algumas vantagens nesse primeiro momento. Mas óbvio que eu acho que quando a gente querendo crescer e chegando num volume grande, o e-commerce faz mais sentido, dá um dinamismo para venda. Você quer que passe? Passa o contato. Pode. Vou contar agora? O visto desse WhatsApp aí pro pessoal que estiver interessado. Não tá aqui, não? Não vou passar. Tá aqui, meu pai. É melhor. Peraí, olha, eu vou colocar aqui, ó. Tem um telefone Ele de 19 997 30 1285. Então, nós temos, mandando no WhatsApp lá, a gente faz. Ali nós estamos no Instagram também, que é em Casa Almeida Barreto. Então, quem seguir no Instagram vai ver matérias do vinho e também do café, que é interessante falar o café. Ele já exporta para vários países o café aí. A variedade que é arábica. Nós estamos só arábica, 100%. O café acho que nem foi tanto matéria aqui, porque a gente trabalha só com exportação, por enquanto. Mas nós somos 100% arábica, café só 100% especiais, ou seja, todos acima até de 82 pontos na escala SCA. A gente trabalha com também 7 variedades, temos Catuai, Catucaí Amarelo, Mundo Novo, Rosa Branca. Mas o cafezal já estava Um pouquinho tinha. E plantamos? A gente plantou mais. Ah, é? Também apanhamos e estamos aprendendo. Apanhamos muito. Faz parte do aprendizado. Bom, senhores, claro que a gente ficaria aqui o dia inteiro tomando vinho e beliscando e conversando sobre vinho e sobre café. Não é a intenção esgotar o assunto, vocês ficam convidados numa próxima oportunidade para voltar. Quem sabe a gente já falar sobre a safra 25, de como é que foi, né? É 5 anos de vertical. A gente destaca aí as qualidades organolépticas desse vinho. E eu só encerraria, então, perguntando para vocês, assim, no meio de tanta atividade, de tanto compromisso, que hobby vocês têm? Tomar vinho. Não, eu faço... Desde menino fiz muito esporte. Bicicleta. Bicicleta, bastante pedalo, né? Eu pedalo bastante, então uma coisa que eu faço bastante é pedais. Principalmente quando eu tô fora no interior, eu faço pedais longos, né? Eu gosto de fazer pedais de 100, 120 quilômetros, então sempre pedalo bastante. Faço academia, ando com os cachorros. Essa é uma coisa que faço. Esse daí, vamos lá. Como eu disse, tá aqui, ó. Grande honra tomar café da manhã todos os dias com a caneca da Pontes Preta que minha mãe me deu. Então, 100% dos dias eu tomo café com essa caneca, que além dessa lembrança do time, é da mãe. Ela deu um presente precioso, mas isso, eu pratico bastante esporte, ando com os cachorros e viajo bastante. E Gabriel? O meu é música, grande parte, sou pianista, violonista. Canto para mim mesmo. Então acho que é o que me desestressa muito. E também, assim, no esportes, eu sempre fui meu explorador, eu gosto muito de montanhismo. Então fazer trekking, escalar umas montanhas de travessia em Petrópolis, Itatiaia, essas montanhas que não faltam na Serra da Mantiqueira. Então, acho que E fotografia também. Eu comecei a comprar uma Airtax. Legal. Antiguinha, agora eu tô apaixonado pela fotografia analógica, porque eu não tenho paciência de ficar editando foto, e analógico você não precisa editar, né? Você só... É aquilo. E tem 36 exposições, então você não pode ficar inventando muita moda. A foto tem que ser certeira. Se preciso. Mas, senhores, também saúde, que seja sempre o nosso pior momento. Corte, saúde, bem aqui, ó. Bom, valeu, Barreto. Obrigado, Ítalo.
Muito obrigado por assistir mais um Conexão Correio. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo.